Bora, galera da luta! Estamos aqui com o nosso parceiro forte, o da luta, o Xi Oriental, a melhor culinária oriental da Zona Sul de João Pessoa. Aqui na Principal do Geisel. Vim pessoalmente para mostrar a vocês. Bora conhecer? Chega! Aqui é diferenciado, culinária fantástica, vocês precisam conhecer na Principal do Geisel, a melhor culinária oriental da Zona Sul de João Pessoa. Corre lá, vale a pena demais. Vem-te embora pro Xi Oriental, fantástico, diferente o negócio. A casa é fantástica, tem do mais simples ao mais sofisticado. O ambiente é altamente familiar, inclusive encontrei várias pessoas comemorando seu aniversário dos seus filhos aqui na casa. Diferente demais. Olha só que beleza. É o sabor do Oriente na sua mesa. Corre pra cá. Vem, chega! Bora lá do da luta, mais um episódio do da luta. Todos os episódios são especiais demais, mas esse indiscutivelmente é muito especial porque além do cara ser uma referência na construção da história do jiu-jitsu da luta na Paraíba do Nordeste, é um cara que a gente compartilhou muito tatame, que a gente aprendeu muito junto, enfrentamos grandes guerras e vai ser fantástico hoje para a comunidade da luta, para a comunidade do esporte, para a comunidade que gosta da saúde. E eu queria aqui começar lendo o seguinte: qual é o significado de coragem? Coragem, moral forte perante o perigo, os riscos, bravura, intrepidez, firmeza de espírito para enfrentar situações emocional ou moralmente difíceis. Armou-se para rever o amigo moribundo. Cara, Carlão pelo bem, faixa preta, 6º grau de jiu-jitsu, lutador invicto de vale tudo, indiscutivelmente é a tradução, a simbologia do que se diz ser coragem. Porque viemos de uma época onde tudo era muito movediço, era uma verdadeira descoberta, a gente não sabia para onde ia o jiu-jitsu, onde é que ia parar, quais seriam os desdobramentos, e esse cara já na faixa azul, estava subindo no ringue, lutando com faixa preta de qualquer modalidade para representar a arte marcial. Seja muito bem-vindo, não precisa dizer o quão especial é estar aqui com você. Como disse Sucata quando gravamos, dividimos o ringue, dividimos o tatame e agora dividimos o microfone. É uma honra recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Dê uma boa noite para a galera da luta, por gentileza, irmão. Bom, irmão, João Ramalho, todos do da luta. Amigo, a gente. Isso que você estava falando de mim, eu estava vendo o seu retrato, o retrato de Sucata, o retrato de Luiz Barbosa. E a gente fez parte dessa história, João. E história ninguém acaba, ninguém apaga. E por mais que o mercado, e isso faz parte do dia a dia, da economia, do processo, por mais que todos os grandes eventos hoje, tudo precisa de muito dinheiro, de muito recurso, né? E quando você trouxe essa palavra, o significado dela, coragem, eu via lá João Ramalho, eu via Sucata, eu via João, eu via Luiz Barbosa, eu via aquela história onde tudo começou. Então, irmão, obrigado pelas palavras. Acho que a todos que acompanham a história da luta, precisam saber como a luta começou. Nem tudo começou no MMA, nem tudo começou no UFC como ele está hoje. A formatação do UFC era completamente diferente, né? E como os primeiros passos disso, João, a gente começava lutando na praia, lutando nas garagens, lutando nas ruas, lutando nos ringues. Isso aí já foi uma evolução, né? Então, assim, tá aqui com você, irmão, falando disso, de luta, de história, para mim é honroso demais. Você que dividiu comigo, né, os espaços de esforço, os temores que a gente precisava,
para vencer os desafios. Então, cara, para mim é uma honra muito grande estar aqui. Parabéns pela grande conquista do É da Luta. Você vem fazendo um trabalho que é essencial para o mundo da luta e a gente está aqui dividindo nossa história. Vai ser brilhante. Quem está aí vai ver. Vamos que vamos embora. Começar, galera, dividindo com vocês uma das lutas, das várias lutas que o nosso Black Belt Carlão fez aí, para vocês darem uma olhada. A Rocha. Dá o play. Aí era o Dinho Bocão. Era. Isso foi a estreia. Não sei se esse foi o evento da Transamérica. Carlão tá de sungão branco aí, galera, pra vocês terem noção. Saudoso Buda aí na arbitragem do Rio Grande do Norte. Aí tô por cima aí. Foi as costas. E o Dinho era um cara muito forte, muito disposto. Forte, porradeiro, né? Mata-leão nas costas. Observe que nessa época era sem luva. Aí, o cara tá batendo. Top, bateu, mata-leão. Tem que soltar, João, tem que soltar. Top. Era guerra nessa época. Fantástico. Esse Nosso respeito ao lutador Dinho. Sem esses caras não teria o espetáculo, exato, né? Exato, não existia. A gente precisa do material humano para poder dar o espetáculo. Eu queria mostrar para vocês, começar mostrando uma das várias lutas que Carlão enfrentou, para principalmente a geração nova, que às vezes só ouviu falar e não teve a oportunidade de ver pessoalmente. Eu queria partir daqui para vocês entenderem que nessa época era o começo de tudo no Brasil. Enquanto a gente saía na porrada aqui no Nordeste, os caras saíam lá, Macaco, Pelé, Marcelo Gildes em São Paulo, Sul e Sudeste. E, como bem observou Carlão, recorrentemente os caras iam na academia respeitosamente, mas para testar o jiu-jitsu. Preciso compreender. Vocês estão dizendo que são bons, então provam que é bom. E como é que você prova, né, João? Isso. Que é bom na porrada? Não tem filosofia. Você não vai. Tu dá um soco, eu baixo. Né? Você dá um chute e eu me livro do chute. Não. Quando para você mostrar o que tinha de técnica e de bom, a gente tinha que ir pra pancada. Ia para o ringue e mostrava ali que é o melhor lutador. Né? E você estava nesse dia, eu acho que no dia que Luiz, e vale a pena depois a gente contar essa história, como foi que a gente escolheu entre jiu-jitsu e a luta livre. Você estava nesse dia lá no Espaço Cultural, mas isso também faz parte da história e a gente vai contar aqui. Vamos contar. Então, assim, os caras chegavam e diziam assim, pô, eu queria testar. E aí o mestre Luiz, que foi o fundamental nesse processo para trazer o jiu-jitsu para Paraíba, eu me recordo que um ano antes de eu começar a treinar, eu estava em Natal, eu vim do judô, conheci o jiu-jitsu lá. E o cara me deu eu tinha um primo, Franklin, né? Que ele sabia que eu era muito afoito. Eu tinha um judô, na época, como luta. Ele só tem um jiu-jitsu aqui, me botou um cara pra lutar comigo no areal. O cara me deu todo tipo de notas. Meu irmão, que luta é essa? Eu preciso aprender, era jiu-jitsu. Mas eu acho que um ano antes veio um cara, que quando eu peguei referência em Natal, esse cara é charlatão, que veio um cara pra energia e saúde. E aí depois, pra nossa sorte... Flash. Flash, aquele meu Flash à beira. Aí depois, pra nossa sorte, veio o Luiz Barbosa e fez um trabalho seríssimo e a gente avançou, né? Então entendam que as lutas eram recorrentes dentro da academia, os caras iam lá testar, às vezes, infelizmente, acontecia de ir na rua também, os caras vinham testar, acontecia. Realidade, né, João? Assim... Era a realidade do tempo. A gente tem que entender que a gente está falando de algo que aconteceu aqui há 30 anos atrás. Perfeito. Né? Então, assim, como é que era a sociedade 30 anos atrás? Não tinha celular, não tinha. O que fazia uma propaganda era o boca a boca e um jornal. Perfeito. Né? O jiu-jitsu era discriminado e muito discriminado. Verdade. E hoje é um instrumento de transformação social. E vamos chegar nesse momento. De pessoas e mudança de vida. Então, há 30 anos atrás era tudo muito diferente. E eu lembro no dia, inclusive, hoje os caras que estão usando kimono hoje, né? Eu lembro quando foi tomada a decisão de que luta a gente fazer, porque Luiz, além de ser um exímio lutador de jiu-jitsu, ele também era um lutador de luta livre. A gente tem vídeo dele, do grande mestre de luta livre, que ele mandou, inclusive, um abraço pra você. Eugênio Tadeu. Né? O Hugo Duarte. Hugo Duarte. Então, esses caras eram monstros, que os caras que confrontavam diretamente com a turma do jiu-jitsu. Né? Então, esses caras toda hora estavam se batendo. E aí, Luiz chega, a gente não treinava de kimono, era um ou outro que tinha kimono. E eu lembro que eu tava com uma camisetazinha fina, que tá aqui do lado. E aí, Luiz vai, tora a camisa. Mas, a gente não pode mais vir pro tatame desse jeito. Então, a gente vai ter que precisar ouvir aqui que luta a gente quer. Com kimono ou sem kimono?
né? O que eu vou passar para vocês vai ser o mais apurado. E na votação, o Luiz colocou isso em votação, cara, espaço cultural. E aí a gente entendeu que o melhor seria a luta de kimono, o jiu-jitsu. E a gente muda. Né? A partir daí passou a ser obrigado a ir de kimono para o espaço cultural. E aí a gente começa, né, uma nova evolução. E é como você disse, a gente precisava fazer esses enfrentamentos. Sim, sim, foi extremamente necessário. E vamos contar a história todinha aqui hoje. Mas eu queria primeiro perguntar, é uma pergunta chavão, mas eu acho importante para a comunidade saber, assim, o que é que lhe despertou para o jiu-jitsu, assim, o que é que lhe atraiu, como é que foi esse seu início, o que é que lhe chamou a atenção, como é que rolou essa conexão, foi um amigo que falou, já tinha treinado alguma luta antes, como é que funcionou isso aí? João, não, nunca tinha treinado e sempre fui do esporte ali, nunca fui bom de futebol, e jogava handebol, também não era bom de handebol, e tentei basquetebol e voleibol, também não era bom nisso. E aí minha mãe não queria me colocar em luta. Só que eu comecei a trabalhar logo cedo ali, era estagiário da Caixa com 17 anos. Aí eu passei a pegar a minha grana, ganhar a minha grana e disse, bom, vou fazer um esporte. E o espaço cultural é um espaço não só de cultura, mas também de arte marcial. Ali tinha judô, tinha capoeira. Perfeito. E o jiu-jitsu pegou emprestado um espaço do judô. O professor Adjailson gentilmente cedeu pra gente. O professor Adjailson foi deu uma grande contribuição jurídica. Para vários esportes de luta, vários não só para jiu-jitsu. Né? Abriu esse primeiro espaço. E quando ele abre esse espaço, né, quando eu vou fazer essa visita, que eu entro aí, na Providência, estava tendo aula de jiu-jitsu. E eu lembro como é que eram os treinos hoje. Eu disse, meu irmão, será que eu posso ficar aqui e tal? Então já fiquei no primeiro dia. Então, uma providência divina, João. E eu digo divino, porque hoje o que a gente faz, e vê o que o jiu-jitsu faz, é espiritualmente muito forte. Então, você preparar seu corpo e estar preparado para os embates, isso também, isso é sobrenatural. Então, quando eu cheguei lá, ele estava lá, um bocado de cara, você já treinava, o Sucata já treinava, o Marcão, o finado Marcão estava lá. E aí, cara, eu disse, meu irmão, será que eu posso ficar já aqui? Esse cara pode. E olha que eu cheguei sem kimono, sem nada. Então ali eu fiquei e aprendi as primeiras técnicas. E tu lembra, João, como eram as primeiras aulas de jiu-jitsu? O cara que chegava para ter aula a primeira vez? Rapaz, o cara geralmente levava um amasso, né? Primeiro levava um recadozinho para entender a habilidade. A gente primeiro era muito difícil um cara de outra luta ir para lá. Se fosse de outra luta, então. Era muito ruim. Assim, a gente já ouvia o cara diferente. Mas era um exercício de repetições intenso. Era. Então a primeira aula do cara. Olha só, Reus. Primeira aula do cara, o cara fazia no mínimo, ele saía lá com 400 repetições de 2 tipos de ataque. Uma americana, e aí 200, 100 para um lado, 100 para o outro, e mais 10 dedos, 100 para um lado e 100 para o outro. Então você saía, era o primeiro dia de treino seu. Então você podia até errar tudo, mas no momento ali, você faixa branca, você sabia quebrar um braço e sabia dar um estrangulamento, se você tivesse naquele momento. E eu lembro que foi arretado no outro dia do treino, porque eu voltei lá, e depois de fazer mais 400 repetições, ou seja, a gente tinha feito 800 repetições de 2 tipos de ataque, o Marcão estava na faixa azul e eu ia na faixa branca, segundo treino, e tinha um cara lá que era faixa azul também, e aí eu faixa branca, segundo treino, peguei o cara num estrangulamento. Pronto, então, aí meu irmão, minha luta é essa, né? Porque um faixa branca naquela faixa azul, segundo dia de treino, né? Mas era isso, esse exercício de repetição. A gente aprendia pela repetição, pela incansável movimento ali. E, cara, assim, o jiu-jitsu realmente ele veio para transformou a sua vida. Você marcou a história da cidade em determinado tempo. Eu marquei esse tempo. Então, hoje a turma conquista e tem seus espaços no jiu-jitsu e são valorosos e honrosos por isso. Mas lá atrás não tinha nada disso. Não, era tudo uma incógnita, né? Era difícil chegar kimono aqui. Quando é bom que a comunidade entenda, hoje a gente vai na academia, meu irmão, a quantidade de faixa preta que a gente vê, só tem um faixa preta no estado, que era Luiz Barbosa, o mestre Luiz Barbosa. Quando a academia lotava no estado todo, era 7, 8 pessoas treinando, porque assim, era o começo de tudo, né? Vale a pena. E é importante que vocês entendam isso, porque assim, eram jovens com um espírito de luta, com muita saúde, mas que na verdade, talvez o mestre Luiz tivesse a visão, por ter vindo do Rio, de um grande centro, mas a gente não tinha, a gente não sabia em que aquilo ia, quais seriam os desdobramentos, nem imaginávamos, acredito, naquele começo, que isso ia ser tão presente e fazer parte, literalmente, da nossa própria existência, porque foi impregnado de uma forma, né, quase com a cultura, e a forma que a gente levou e conduziu as coisas, né? Eu acho que a gente não imaginava que ia dar. Não, a gente não imaginava, né? Absorveu a gente, né? Assim,
Não existia a publicidade das coisas por meio do celular, então eu costumo dizer que a gente precisava transcender. Eu também lembro disso, a gente eram 7, 10 aí, não mais do que isso, no máximo 12 ali no espaço cultural. Bem, se a gente está disposto para que pessoas venham para cá, é preciso que a gente se faça conhecido. E aí, de fato, aí a nossa impetuosidade levou a gente a várias situações, mas a gente era provado a todo instante. As pessoas queriam ser provadas, porque antes não existia artes marciais mistas, não existia o MMA. O que existia era uma luta contra a outra. Né? Então esses desafios eram fantásticos, porque vinha o cara do karatê para lutar contra o jiu-jitsu, o cara do boxe contra o judô, o cara do judô contra a capoeira, do cara da capoeira contra o taekwondo. E assim, cara, então era esse mix de lutas, mas era arte marcial contra arte marcial. Né? Então, e aí a gente precisava fazer esses enfrentamentos. E aí vinha os caras mais fortes. Quantas e quantas vezes, João? Né? A gente chegava lá, estava lá treinado, cansado, já depois de um treino fatigante, exausto demais, mas chegavam uns caras lá e diziam, olha, eu quero saber se a luta de vocês era melhor. Verdade. E aí, os caras chegavam, não, então vamos lá. Eu lembro que chegava cara de 80 quilos para lutar. Você pesava quanto tempo naquela época, irmão? 48, só tinha cabeça e osso. 48, já tava ali com 50, cara, 48 quilos, chegava os caras com 80 quilos e eu pesava na época 70, 74. Né? E aí chegavam os caras, tudo bem, então pega com esse cara aqui. Um cara de 80, 85, 90, pegava comigo de 70. Aí ele fez, não, com esse cara não vou não. Não, então vai com o sucata. Com o sucata não vou, o sucata pesa 100 quilos, é melhor. Pegava com quem? Então esse cara não ia comigo, não ia com o sucata. E você com 50 quilos tinha que pegar um cara, depois de um treino pesado, pegar um cara com 80 quilos. Aí você ia pra pancada, velho. Porque o cara diz, não, com esse cara não vou não, com esse cara, mas com esse baixinho eu vou. Resultado, pegava em bomba, porque você ia com o primor técnico que você teve, uma canhota sempre extremamente violenta, e ganhava da luta. E os caras não acreditavam naquilo. Então você contribuiu muito também em mostrar pra turma, dizer, olha, cara, uma luta de igual força, né? Dois caras com o mesmo biotipo, tudo bem. Mas um cara bem mais leve. Os caras ficavam sem entender às vezes, né? Não entendia que um cara como você ali, 48, 50 quilos, ia ganhar de um cara de 80 quilos, não. 85 quilos, aí ganhava. Então isso aí foi fazendo propagar. Quando eu estava com 85 quilos, ou 70 quilos, lutar com um cara de 90, 95, 100 quilos, os caras, não acredito que um cara desse ganhou. Né? Sucata, os caras já temiam a luta com sucata já. E quantas vezes sucata pegava caras com 120 quilos, gigantes, monstruosos. E a gente, meu irmão, e aí? Até a gente... E ganhávamos. Então, foi essa construção da gente, enquanto o mais leve, ganhar do mais forte, a gente, lutando contra 2, 3, muitas vezes, e a gente foi construindo esse boca a boca, e todo mundo disse, pô, eu tenho que fazer jiu-jitsu. Tem um aspecto interessante que você falou aí, que é mérito do mestre Luiz Barbosa. A gente estuda hoje tem muito material, né? Inclusive livros, artigos, científicos, suas benesses no luta como jiu-jitsu. Hoje a gente tem muito mais material para se debruçar, compreender, saber passar, como colaborar para o desenvolvimento do indivíduo, do jovem, mas na época da gente era tudo muito empírico. E quando você vai ler os compêndios, o mestre Luiz Barbosa, de certa forma, ele já praticava isso com a gente, foi muito importante. Que não existia, é importante que vocês entendam, nesses desafios que existiam, não existia uma faculdade nossa, assim, não vou lutar, não. Não existia espaço para isso. Ele enfileirava a gente, e olha como isso foi importante na formação da gente de guerreiro destemido para toda uma vida, né? Eles enfileiravam e escolha com o que você quer lutar. A gente não tinha que dizer, não vou. Não tinha, independente do tamanho do cara, da arte marcial do cara, e consciente ou inconscientemente, ele nos preparou para ser forte, para ser destemido e corajoso. Isso é uma gratidão que eu por ter dado de eterno com ele. Então, assim, talvez a maturidade dele entendeu a importância daquilo, mas hoje, de tudo que eu leio sobre luta, eles atestam da importância dessas virtudes, desses valores que a luta passa, só que ele já estava com a gente lá atrás. E isso realmente é muito importante para a formação de qualquer homem, né? De qualquer ser humano, né? Por isso que você começou o programa lendo sobre coragem. De coragem, né? Assim, e a gente tem que entender que, né, coragem não é você ter a todo instante o estímulo para enfrentar todos os desafios, não, né, João? Não. Assim, mas é preciso que você tenha coragem, inclusive no momento exato você tem que saber dar um passo atrás recuar, e conhecer seus limites, saber dos seus limites, avaliar o seu adversário. Esse seu passo atrás muitas vezes, João, é pro soco mais forte.
Perfeito. Né? Então, o passo atrás, muitas vezes, é pro soco mais forte. Então, a coragem, ela é testada nesses momentos de dificuldade. E você tá me lembrando bem isso. Você não tinha opção, a gente não tinha opção. A gente não tinha como dizer não. Luiz não dizia assim, ei, você quer ir? Não. Você ia em fileira, e o cara Escolha. escolhia quem queria. E quem escolhesse, ó, se você lanchou, não lanchou, se tá com fome, se tá com dor, Tá com vai do mesmo jeito. machucado, se você... A gente nem discutia, né? Não discutia. Porque já era uma cultura Não ali, né? discutia. Eu lembro de um exercício que a gente treinava na academia lá no Astrea, lá, um treino exaustivo de vale tudo, e quando terminou, aí subiu uma galera da Lagoa, que é outra ali, uma barra pesada mesmo, os caras que eram brigão de baile funk, então os caras subiram assim, aí quando subiram, tu tinha ido embora, né? Eu acho que era na academia do Capitão Almir, era? Na academia do Capitão Almir, na Astrea. Então tu tinha ido embora porque não era bom, porque geralmente quem brigava mais e tem que ir botar a luta à prova, tinha que ser você, porque os caras quando enfileiravam, os caras olhavam a sucata, viu o tamanho de sucata, não ia. É só botar o mais leve pra mostrar a eficácia, né? Exatamente. Então sempre os caras procuravam o João, né? Porque o cara olhava, pô, o sucata é muito forte. Não, cara, esse cara é meio pesado, não. Não, vamos no baixinho aqui, no mais leve. Daí os caras toda vez. Então você sempre foi muito testado nisso. Né? E eu lembro que você tinha ido embora. Eu lembro que o ringue do capitão tava. Cara, isso a gente tá falando de 92. 92, né? Assim, olha só, a gente tá em 2024, bicho. 92. Tem muito tempo aí. Muito tem tempo, tempo aí. muito tempo. Veja se pegou aí o microfone. O microfone bateu aqui sem bateu querer. aí. Vê aí se tá tudo ok. Show. E aí, nesses caras subiram, terminou o treino, tu tinha ido. Eu tava lá com o cara derrubadaço no ringue. Aí chega esses caras e fez: ó, quero saber se essa luta é boa. E isso o cara tá falando: então bora. Não, com você não. E aí, tá eu deitado no ringue. O cara viu como é que eu tava. O Luiz já tinha ido embora. Carlão, os caras querem pegar aí. Aí o jeito é ir contigo. Eu falei: não acredito. E eu tava muito cansado. E os treinos da gente eram exaustantes. Era melhor ver os treinos do que a própria luta de pancada. É verdade. A turma ia pra ver os treinos. Então, quando eu tô lá, mas era como você disse, a gente não tinha opção. Tinha não. Né? Era uma política estabelecida, né? O cara vem e a gente ia. Tinha que ir pra pancada. E aí os caras fizeram uma fila assim de uns 4. Aí eu disse: meu irmão, esses caras uns 4, velho. Não, vai lutando aí. Então, o que foi que eu tive ali naquele momento já exausto? Eu disse: bem, eu sei que quando eu chegar no 4, talvez eu não tenha mais força. Então, eu tinha que pegar o primeiro e, ó, vou aqui destruir rapidinho esse cara e vou mostrar para os caras que se entrar vai dar mal. E eu cansado, parei, eu olhei assim, eu lembro assim, ó, dá uma olhada nesse ringue aqui. Suor e sangue, João, tinha lá. Pronto, isso aqui é como é que vai ficar você quando a luta acabar. O cara já deu um passo atrás, disse: pronto, agora. E foi. E aí a gente precisa lutar a primeira luta, e quando a gente termina a primeira luta, a gente, com eficácia e rapidez, a gente ganha a luta do cara. E eu já cansadaço, em pé, pronto, eu sei, quem é que vem agora? Não, ninguém vai mais. Né? E ninguém veio mais. Eu disse: meu irmão, os caras foram embora. Mas toda hora era essa a prova. Então a turma critica muito, porque antes dizia que o jiu-jitsu era de brigão e tal. Mas galera, foi preciso, a gente é preciso evoluir. A humanidade ela evoluiu com o tempo, né? Verdade. E assim, a gente precisou passar por essa cadeia de transformação e de crescimento, até que chegar ao ponto que hoje, por exemplo, é extremamente desrespeitoso um cara entrar dentro da academia e dizer: eu quero lutar com você agora. Hoje não. Né? Acho que muito pouco, não sei se isso acontece. Acredito que nem essa geração tá pronta para isso. Não estão. Em sua grande maioria, com todo respeito, assim, tem coisas maravilhosas acontecendo. Claro. Mas aí 90%, talvez até 95%, a pegada é outra. Não tá. E nem volta mais. A pegada é outra. Não volta porque o tempo é outro, a pegada é outra, e não é demérito para o tempo de hoje, sim, né, João? Sim. Não é demérito. Pelo contrário, fez a gente ir para voos que talvez não tivesse ido se não tivesse ocorrido essa modificação. Exato, né? Mas foi com o jiu-jitsu que eu consegui terminar o curso. Então, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Aí me diga uma coisa, para tu me entender, como é que começou esse despertar do interesse para competir? Porque tem um aspecto interessante para a gente dividir com a comunidade do Ed da Luta. Aqui existe uma particularidade. Na comunidade do Ed da Luta vão ter pessoas que praticam lutas e vão ter pessoas que não praticam, mas são amantes da luta. Então, assim, é sempre bom. Às vezes o mais simples é bom e as pessoas querem saber. E é bom que vocês entendam o seguinte, que às vezes o cara ser muito bom na academia não quer dizer que ele tenha um traço de personalidade para aguentar a adrenalina e a pressão de competição. A gente viu várias vezes, o cara era um monstro na academia, mas não conseguia desenvolver na competição. Como havia pessoas que não tinham uma desenvoltura tão boa na academia,
mas foi pronto pra guerra, que na competição virava um bicho. Exatamente. Né? E como é que começou a se despertar para interesse para competição? E vamos falar por ordem de kimono, que ainda vou chegar na parte do vale tudo, que já exige uma outra demanda de perfil do cara, né? Verdade. Bem, é aquilo que você falava, João. Assim, a gente não tinha muita opção. Nós éramos os melhores ali, o professor Luiz Barbosa. E assim, e a comunidade do jiu-jitsu entendia isso. Né? Quando o Luiz foi muito sábio nas escolhas dele, porque ele disse: olha, a gente precisava ter uma equipe de vale tudo, não era MMA, mas era uma equipe de vale tudo, onde ele tivesse representantes do pesadíssimo, que é o Mário Sucata, o monstro, né? Ao meu pesado, é onde eu entrava, e ao leve, que era você. Então, assim, e quando os caras falavam com o Luiz: aonde tiver lutador da tua academia, eu tenho um lutador da minha. Então isso deu para também Luiz uma confiança e um conforto muito grande para dizer: mesmo aqui a gente tem caba bom de todo tamanho. E aí se os caras mais leves se baseavam em você, os caras meio pesados era comigo, os caras pesadinhos ia com o sucado, e assim a gente construiu uma história gigante. Então a gente também não tinha muita opção, a gente precisava também transcender. A partir do momento que a gente transcendeu o Paraíba, e você foi construir isso junto comigo, a gente precisava ir ganhar dos caras que eram melhores em outros estados. Né? Outro dia eu fiz um comentário no É da Luta, eu disse: olha, o primeiro campeonato que a gente foi, e aí você falou do finado Buda, que estava aqui arbitrando a minha luta, que veio de Natal, faixa preta, casca grossa, grande, um cara duríssimo. Então, olha só, era um campeonato de jiu-jitsu, todos de kimono. Mas naquele momento, João, podia tapa na cara e chute. Me parece até que teve competição que pôde escala. Não, mas era esse, não. Você podia dar de escala. Que é escala bengada, é um murro. Pegou no pau do nariz, cai. Pegou aqui na ponta do queixo, cai. Então, assim, cara, olha só até onde a gente estava, né? E esse era os campeonatos na regra de jiu-jitsu. Né? Então, quando os caras abriram para isso, aí, pô, a gente já gostava dos enfrentamentos, disse: vamos, aí é que é bom. Quando os caras dizem: rapaz, vai ser desse jeito, a gente disse: aí é que é bom. Né? Mas a gente precisava transcender, né, João? A gente precisava ser bom em Natal, e aí tinha caras monstros lá em Natal, quando a gente via quem eram os caras que estavam lá. O professor Lobo Mal hoje, que é um dos grandes nomes do MMA. Sim. Você teve com ele há pouco tempo, né? Tive. Começou com o cara. O Jean é um monstro. Hoje o cara. Ambos estão radicados nos Estados Unidos, né? Lobo Mal tá no Arizona e Jean tá em Boston, eu acho. Em Boston outro dia. Então, cara, a gente falando outro dia, são caras monstros, então a gente ia lá para lutar porque a gente precisava transcender, né? Transcendeu em João Pessoa, na Paraíba, vamos transcender agora no Nordeste, vamos transcender no Brasil. Então a ideia sempre foi de desafio, vamos vencer os desafios. Final era sempre você com aquela turma, final era eu, Boca, o Jean, e a gente e o pau quebrando. E eu lembro que o campeonato mais disputado do Brasil e no Nordeste era a etapa Bad Boy. Então a gente dizia: Bad Boy no auge. No auge, a Bad Boy. Deixa eu ver assim. Inclusive, essa camisa aqui, né? Aí, ó. Ganhamos aqui de. Bad Boy, a marca que veste campeões aí, ó. Simbora. Leia aqui, Good Boy, tá, galera? Simbora. Leia um Good Boy. E, João, e a gente precisava transcender. Então foi isso. A gente foi trilhando caminhos, né? A gente foi trilhando esses caminhos. E aí até descobri que essa violência que trazia dentro da área de luta não agregava em nada para o jiu-jitsu em si. Então o jiu-jitsu evoluiu também para dizer: não tem nada a ver de botar tapa na cara, escala, chute, dentro de um espaço de regra, de campeonato, não cabe. Então a Bad Boy contribuiu inclusive com a moralização e o uso de pontuação de regras dentro do esporte, né? A etapa Bad Boy de Jiu-Jitsu era mais disputada aqui. Eu lembro que eu ganhei essa etapa. Eram 3 etapas em Natal. E é construção, cara. Eu adoro ver como a gente conseguiu sair ali da vala comum e começou a subir. Você vê hoje nosso professor Luiz Barbosa, ele está fazendo um trabalho preparando grandes nomes do mundo inteiro, está na Áustria nesse momento, preparando uma equipe para lutar na França, em outros países, né? Então quem aquele cara bota a mão, ele sabe disso, a história, a vida dele foi na luta. Inclusive, aproveitar o gancho aqui, ó, o É da Luta está promovendo um reconhecimento por todo o trabalho feito pelo mestre Luiz Barbosa. A gente vai organizar, ele já topou um seminário dado por ele em maio, assim que ele voltar da Áustria. Vamos fazer uma justa homenagem a ele também nesse seminário, por tudo que ele contribuiu para a luta no estado, né? Tem que ter, João, que, assim, se você tem um kimono de jiu-jitsu hoje, o Reilson que tá aí, já é faixa roxa, né, Reilson? Meu irmão,
nunca teve aula de Luiz Barbosa, porque o Luiz Barbosa foi na academia do Carlinhos, fantástico. Mas a turma que tem kimono hoje, de forma direta ou indireta, Caio, deve a esse cara. Sem dúvida. Atrás, né? Deve ao Luiz Barbosa. Não, Que e todos têm um DNA dele, direto ou indiretamente. É inegável, né? É inegável isso. Então, não se muda a história, né? Não tem como você mudar a história. Não muda a história. Né? Não tem como. Você pode até falsear a história, mas mudar a história não tem como. Mas a gente viveu, nós somos testemunhas oculares, né? Então, assim, o rasgão que eu tenho aqui no supercílio, né? Às vezes que a gente sangrou lá em cima do tatame, isso é história e ninguém tira. Como é que você falou um pouco da história do kimono, e aí, pessoal, é bom que vocês entendam que existe um grau de exigência, de equilíbrio, de coragem para o cara lutar no kimono, mas existe um grau bem maior para enfrentar o ringue, especialmente na época que a gente lutava que era sem luva, pouquíssimas regras, né? Como é que funcionou aí na sua cabeça aí a saída para o ringue? Como é que foi? Partiu de você? Foi Luiz que provocou isso? Eu conheço a história, mas é bom você dividir para as pessoas conhecerem também, entendeu? Pois é. João, eu lembro de como era. Eu ainda era faixa branca ainda. E a primeira luta que a gente ia ter, né? Que o Luiz já estava preparando meio que a gente ali, mas eu era faixa branca. E era contra 3 caras faixas pretas de cabedelo. Certo. Né? Não sei se tu lembra dessa pegada lá atrás ali. Eram 3 caras, faixa preta de cabedelo, e os caras disseram, não, a gente tá sabendo que tem aí esses 3 caras, e a gente tem o pesadíssimo, a gente tem o meio pesado, e a gente tem o leve. Também a gente quer lutar com vocês. Aí avaliaram lá quem seria o cara que ia lutar no meio. Eu já sabia que o Sucata ia pegar o pesadíssimo, já sabia que o João ia pegar o leve. A decisão de quem ia lutar com esse cara no meio pesado. Porque eu era faixa branca, e os caras também não queriam lutar contra um faixa branca. Aí ele disse, não, se você é bom, então eu ganho do faixa branca. Então vai. Foi eu lá, eu ia fazer essa luta, e aí não tinha outro nome. Né? Não tinha outro nome, e os caras, não, se tu quiser lutar, a faixa preta luta com a minha faixa branca aí. Né? Meio pesado. Então daí eu disse, tá disposto? Estou, vamos embora. E esses caras, a gente tinha meio que já marcado essa luta, e o tempo avançou, então a partir daí foi que só, Luiz, agora tá na hora da gente tirar o kimono. Todo mundo já tava com o kimonozinho. Só tira o kimono agora que a gente vai treinar sem pano, porque no ringue não tem pano. Né? E aí a gente começa a treinar, só que os caras foram outro dia, fizeram investigação de assistir o treino. O treino os caras já mais malandro que a gente. Os caras mas então, vamos ver os caras treinando, os passos muito rural, como é que é. Quando os caras viram a realidade de um treino de MMA, a pancadaria, a selvageria, porque era selvagem mesmo. E a luta é selvagem, é violenta. Eu acho que o MMA contribuiu, o UFC, inclusive, contribuiu porque trouxe regra, porque não tinha regra nenhuma, João. Verdade. Né? Assim, aí a gente tá vendo o mestre Buda, mas a gente lutou muitas vezes sem juiz, sem luva, sem tempo. Né? Não tinha corda, não tinha round. Cara, assim, então é essa selvageria a luta. A gente queria disputar ali e mostrar quem era a melhor arte marcial. Né? Então, assim, e não tem como, assim. Então, esse momento que transcende, que a gente vai pro Vale Tudo, é porque quem é que ia botar no meio pesado? Eu lembro se aí, tu topa com faixa preta de outra modalidade, Taekwondo, não lembro, Kung Fu, de cabedeiros, vamos embora. Então, a partir daí, que foi o sangue no olho, eles disseram, então bora, esse cara vai. Esse cara vai, e aí começou os desafios, aí a gente sabia o que é que a gente precisava para transcender mais. A gente precisava ir pro ringue, né, João? Sim. A gente precisava fazer o Vale Tudo. Cadê aquele teu cartaz que tava aí? Tu vai mostrar agora não, velho? Eu acho que levaram, ia mostrar de rapaz, 23 anos atrás, ali, né? 23 anos atrás. Pede aí, por favor, no zap pra... Cara, tem que pegar, porque assim, caramba, assim, de vez em quando os caras botam nos grupos do jiu-jitsu, né? As fotos. As fotos das antigas, e um panfleto ainda. Tem um panfleto menor de R$5, que era eu, você, Sucata. Eu, você, Sucata, então tava lá, aquele negócio pequenininho lá, que era propaganda da época. Era metade, né? De uma folha de A4, né? Metade da folha de A4 tava lá dizendo, ó. E eu lembro da frase? A frase eu não lembro, não. Jiu-jitsu vale tudo. Aqui não tem marmelada, é só porrada. Porrada. Meu, você tá louco, velho. Então, assim, era essa a realidade.
E o que nos ajudou muito, porque contribuiu para a gente, a gente colocava toda a energia da nossa juventude em uma luta, em um esporte, em uma arte marcial. A gente não corria. Cara, a gente teve amigos que, infelizmente, que se perdeu em vários vícios e talvez a luta tenha sido fundamental para nos tirar de todos eles, né? Exato. A gente teve uma caminhada a seguir, né? A gente tinha uma caminhada, uma história, então é necessidade. E você está preparado. Você tem que estar preparado para aquilo, né? Você topa fazer um vale tudo, topa. A mesma coisa aí. Você topa fazer uma entrevista de emprego que talvez você não entenda que vá conseguir. Você tem que estar preparado, né? Você tem que entender. Ou então, pelo menos, você tem que mostrar que está disposto a fazer o melhor e que você não vai temer na hora do desafio, né? Então, a gente estava preparado, João. Apesar de tudo, a gente queria, na nossa mente, no nosso psicológico, né, a gente estava preparado para enfrentar qualquer outro lado, qualquer outro homem do outro lado. E a gente não dava ré, né? A gente não dava ré. E isso construiu a nossa história. Vamos para uma outra parte que eu acho muito interessante também para o pessoal conhecer, mas antes de ir, eu queria registrar a presença ilustre do Dr. Queuto Gondim aqui, um dos gigantes da advocacia paraibana. Pra gente é um prazer imenso, só faz enriquecer o nosso ambiente aqui. Vem cá, por favor, dar uma boa noite para o da luta aqui, chegue pra cá. Mas o Dr. Queuto também era... Boa noite, galera. Olha, Deus sabe o que faz, porque botou a gente pra treinar a luta, que se botasse sair, meu amigo, o mundo tava perdido, aí já é bravo. A Marinha me salvou de sair. Eu iniciei no jiu-jitsu, passei poucos meses, mas ingressei na Marinha do Brasil, tive que ir embora, mas deixei um legado para minha filha, né? Graças a Deus. Sabrina, mundial. Sinistra. Já passou aqui pelo Já, fizemos a honra. Também. E é isso aí. Seja muito bem-vindo, só faz abrilhantar aqui a nossa cara, meu irmão. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. O direito é um Ó o cartaz, 23 anos atrás, um presente do nosso amigo Vitor. Caraca. Ele que ligou essa semana, falei, bicho, tem um negócio aqui que não é na tua mão, um cartaz original. Fantástico. Inclusive uma luta de gigantes, deram uma aula de moralidade, de jiu-jitsu, civilidade. Perfeito. Foi o mestre Fialho, o mestre Luiz Barbosa, Exato. né? De kimono, dois monstros. O valor, João, o valor. O valor R$5. 5 conto ingresso, você pancada. Foi na estádio. Porra, porque assim, quem lutou é que sabe, né, irmão? Quando o cara me disse, rapaz, tem o nosso pra tudo, eu não imaginava o que era. Quando eu vi o cartaz, eu parecia menino, rapaz, de felicidade. Ô, João, isso aqui é você lutando também com o César. Com o César aqui, você dando uma pancada. Você isso. a foto. Era. Rapaz, é muito saudosismo, né? Fiquei muito grato, muito obrigado, Vitor, mais uma vez. Isso é parte da nossa história, né? João, parte da nossa história. Quem eram os patrocinadores da época, João? Vamos olhar aqui agora. Vamos lá. Santa Maria Pescados. Boa. Moçada que agita, o nosso abraço e nossa reverência ao moçada que agita, Anchieta Maia, um fraterno amigo, e que não só a luta, não só o jiu-jitsu, mas todos os esportes em geral tem que ser muito grato a ele, porque sempre foi um grande apoiador e era a única mídia especializada que podia nos dar a voz, e ele nunca poupou esforços para isso. Para a juventude, cara, então, a gente não tinha o Instagram, não tinha o Facebook. O que era que fazia? Era o moçado que agita, que estava nas escolas, a turma via. Então, Anchieta, um abraço, amigo. Obrigado pelo que você fez pelo mundo do esporte e da luta. Você em geral merece aí toda a nossa atenção. E todo o nosso respeito. Federação Paraibana de Vale Tudo, Freestyle, Tabajara Construções, Dado Belo, nosso amigo do rei. Dado Belo, cara. Um abraço pro Dado Belo, não. Meu irmão, sempre foi outro cara que sempre botou a gente lá em cima, nos programas dele, né? Reggae. Hoje dá lá, meu. Nosso fraterno abraço aí, irmão. Cantar um Edson Gomes depois pra Dado Belo aí. Vamos embora. O cara passa a história do reggae, que é maravilhosa, e a gente Traçaí, que eu acho que era o nosso amigo Reginaldo Irineu, eu acho, né? Era Traçaí, Reginaldo, Irineu e Marquinhos. E Marquinhos, caras, um dos primeiros a sair aqui, que chegaram aqui, um dos primeiros, né, cara? Brothers do Tatame, foram os primeiros empreendedores nessa parte dessa aí, eu acho, aqui, né? Perfeito. João Pessoa. Meu irmão, muito saudosismo nisso aqui. Cara, a gente falou um pouco, assim, da sua introdução no Vale Tudo, falando do kimono. E aí eu queria lembrar uma coisa para você depois falar um pouco dessa experiência, porque é uma coisa que eu falo recorrentemente. E é bom que os jovens escutem. A gente gravou um podcast semana passada, a gente trouxe um psicólogo, doutor Virgínio, um grande profissional, doutora Débora, e trouxemos o pastor Roberto, que faz um grande trabalho com crianças típicas e atípicas, com Down, com autismo, e crianças também típicas. E eu disse a eles, e volto a dizer aqui, é importante que a gente vai conversar aqui agora, para que os jovens entendam, porque a gente também achou da época que a única coisa que o juiz poderia nos proporcionar
era a capacidade de lutar contra outras artes marciais e sair vitorioso. A gente tinha um espectro muito limitado. E é importante que a gente divida com os jovens esse processo de amadurecimento, esse processo de construção, porque tem jovens também ainda que estão muito adestritos só ao mundo da competição, que é um tempo muito curto, né? Muito efêmero e que passa rápido. E as benesses que uma luta como isso pode trazer de legado para o ser humano, de desenvolvimento, são infinitos. E aí eu queria dividir aqui uma passagem, mas eu queria que ele falasse, eu vou só lembrar. Em 97, eu acho, a gente faz uma viagem para o Rio de Janeiro para treinar para um brasileiro, não lembro se era brasileiro ou mundial, né? E a minha cabeça ainda era aquela assim, eu era um cara focado em ganhar competições, focado em ganhar vale tudo, e para mim o universo do jiu-jitsu, que para mim a mentalidade naquela época me realizava muito, era aquilo, né? Mas aí a gente conhece um cara fantástico chamado Mestre Mansur, ficamos hospedados na Kyoto, e eu me recordo de uma passagem, você vai se lembrar também, com certeza, Inesquecível. que pela primeira vez a gente viu um outro lado do jiu-jitsu que a gente não conhecia. E que podia fazer, né, cara? E ele mostrou uma criança que era autista, 1997. Hoje graças a Deus, é bastante debatido o tema, né? E é importante que seja debatido, mas na época não era tão recorrente. E em 97 Era a gente. tabu, né, João? Era. Às vezes os pais ficavam ainda... Era uma criança que só se comunicava com a bola de basquete e registrava o Mestre Mansur. Ele chegou no tatame, ele só se comunicava com a bola de basquete. E já estava em um outro contexto bem mais evoluído, interagindo com as crianças. E a gente só entendeu porque o Mestre Mansur narrou como ele chegou. E a mãe dele estava do lado e disse realmente daquele processo de melhoramento. E ali começou a abrir um pouco a mente da gente para um outro universo que o jiu-jitsu poderia proporcionar. Somado a isso, eu não sei se foi na mesma data. A gente vai dar uma aula no projeto em Itapevi que minha tia era à frente, né? Ali você... Mas aí eu queria que você falasse um pouco dessa virada de chave, e aí a gente vai falar de toda essa construção e contribuição que você faz até hoje por intermédio do esporte, não só o jiu-jitsu. Mas como é que foi essa virada de chave? Como é que foi aquele contato? Para mim foi fantástico, mas eu queria que as pessoas percebessem aqui a sua experiência ali em 97. Bom, é por isso que a gente tem que viver o momento. Nunca perca de viver o momento, né? As pessoas estão muito preocupadas em postar, mas a gente postar e viver, viva. Né? Então a gente viveu aquilo e eu lembro que a virada de chave quando o Mestre Mansur falava daquela criança, e vamos lembrar, João, a gente dormia no tatame da academia. No tatame. A gente ia para a academia do Mestre Mansur, lá a gente dormia no tatame. Era aberto a academia, assim, uma parte dela do primeiro andar. Do primeiro andar aberto, então assim... na Tijuca. Na Tijuca, né? Então bem perto ali da Praça São Penha, e a gente ficava lá e via o mestre. Quando o mestre falava isso, do que foi essa criança, ao mesmo tempo foi o convite que sua tia fez para que a gente fosse para São Paulo, até Itapevi. Eu lembro da cidade, eu lembro que a gente andou pra caramba, depois trem e ônibus. Pegamos o metrô, depois pegamos o metrô e ônibus. Do trem, teve um trem também, e aí chegamos em Itapevi, e quando a gente chegou lá, eram várias crianças, né, com suas atipicidades, com suas deficiências. E a gente nunca tinha dado aula para crianças atípicas, não né? Não tinha, né? Eu me lembro que a gente tá almoçando, assim, meia hora para começar a aula, Carlos olha pra mim e faz assim, bicho, a gente vai fazer o quê aqui? O que é que a gente... Porque eu aceitei o convite de forma irresponsável e depois eu comuniquei a ele, mas eu não tinha feito né, assim, não tinha tido a consciência da variedade que a gente ia encontrar, e a ideia era não constranger nenhuma criança e fazer uma atividade que todos pudessem se sentir incluídos. Tá ali dentro. Vamos fazer o quê? Não sei, vamos rezar um Pai Nosso. Vamos rezar aqui e vamos ver o que é que vai dar. Mas foi fantástica a experiência. Eram dezenas de crianças. Usamos colchonetes de fisioterapia, porque não tinha nem tatame. Exatamente, as crianças assim. E aí, João, quando a gente deu o que tu deu, assim, João, dá uma queda em mim. Foi. E que eu dei a primeira queda, que bateu no negócio, que a criançada olhou assim, um se apavorando, assim. Aí tu levantou, eu levantei, e todo mundo foi batendo pão, João. E aí a gente foi dizendo uma coisa simples, pessoal, né? O sentido, querido. Então, uma criança que vivia sempre deitada, já estava há meses fazendo um processo de fisioterapia. Foi fogo. E aí eu disse, pessoal, a gente caiu assim, mas como é que levanta? Fizemos as técnicas mais básicas de Okemi, mas adequando para a realidade delas. Então, assim, era só o ato, gente, de sentar. Tá? Você tá deitado e levantar. E assim, a fisioterapeuta começa a chorar,
Foi punk. Isso é muito forte, porque ela começa a chorar e diz, olha, a gente tá aqui com ele há meses. Ele nunca conseguiu sequer O estímulo que vocês conseguiram exato, provocar. fazer esse movimento de levantar para ficar sentado na cadeira. Ele ficava deitado toda hora. Vocês conseguiram ele ficar em 90 graus em uma aula. Então isso é a força primeiro da boa vontade, João. A gente estava com boa vontade O ali. ludismo da luta na cabeça daquela Naquela criança. criança, a magia de ver um faixa preta, que a gente não era faixa preta, mas um kimono, um atleta de luta. O que a gente pode fazer? Dali para frente, João, mudou a nossa história. Verdade. A gente voltou O falando Felipe, sobre isso. que era um Dal, já era um rapaz forte que não quis ir pra aula. E eu disse, não, vamos lá. E a professora fez, rapaz, ele é melhor muito, deixar ele ele é lá. muito arredio, melhor deixar, não, vamos lá. E a gente convence ele com muita dificuldade de ir pra aula. E no final, pra gente ir embora, Ele não queria deixar teve ele que ir embora. esconder ele, porque ele não queria mais, ficou tão apegado à aula, Exato, tudo, né? que quase que ele não consegue ir embora. São essas realidades, sabe, João, que a gente precisa mostrar. E hoje a gente entra com muito mais força nisso. Né? Eu acho que a gente entra. São essas transformações que no final construiu o João de hoje, do É da Luta, o Carlão de hoje, do Luta pelo Bem, o que a gente conseguiu fazer enquanto projeto social. Eu, como consagrado, eu entro dentro do processo de conversão espiritual e lá dentro a gente tinha outros faixas pretas e disseram, ó, vamos fazer um projeto de jiu-jitsu. Vamos voltar um pouquinho, vamos dar uma pausa aqui e voltar um pouquinho num processo que foi bem interessante também, que a gente viveu junto. Antes de chegar nesse aí, para a gente ter a cronologia, chegou a hora que a gente disse, meu irmão, a luta só não vai manter a feira da gente, não. Vamos estudar. E mais uma vez a luta foi importante, porque a gente ganhou uma competição onde dava uma bolsa de estudo pra gente fazer o cursinho no Hipócrates, não foi isso? É importante essa passagem também aqui. Exato, porque assim, a gente era muito jovem e até já ganhava um pouco de grana com a luta. E a vaidade, o assédio em cima, o lutador conhecido, isso desvia um pouco o cara também. Exato, né? A gente era o reizinho ali, né? Num reinadozinho até limitado, nosso mesmo ali. Puxa vida, eu tinha parado de estudar. Eu não tinha terminado o terceiro ano científico. Né? Eu tinha deixado de estudar, então fui trabalhar, depois fui dar aula de jiu-jitsu e contar, a minha vida ia ser isso aí. E eu lembro da gente para conversar, disse, ó, João, a gente precisa pelo menos dar oportunidade também ao estudo, né? E aí fica a mensagem, né? É que aí eu tenho a filha dele que é uma campeã. Fantástico. Mas ela tá dentro da universidade, terminou o curso? Não, né? Terminou o curso de nutrição? Então, assim, é essa a ideia. Então você não pode focar, você tem que continuar buscando sabedoria, entendimento, terminando o curso, Sim. porque é o caminhar, o crescimento. Um faixa preta, cara, não estou dizendo que você necessariamente será bem sucedido se terminar um curso, mas você tem que trabalhar nas duas vias, né? Então a gente para pensar, a gente faz uma reflexão depois de anos de luta, depois de a gente ter conquistado um bocado de coisa, esse bicho, vamos voltar a estudar, né, João? João, precisava terminar o terceiro ano científico, né? E aí a gente falou, mas como é que a gente vai faltar? Cursinho caro pra caramba. Eu falei, não, vamos falar pra turma fazer um campeonato onde a premiação vai ser bolsa de estudo. 2 bolsas de estudo. E mais uma vez o Moçada que foi importante nesse processo, porque foi eles que custearam a bolsa, né? Exatamente, foi nas escolas e disse, olha, o esporte do momento é o jiu-jitsu, vamos fazer um campeonato e vamos ofertar 2 bolsas de estudo. E aí, óbvio, a gente tava lá no controle da coisa, olha, beleza, bota uma bolsa até os 70 quilos, né, João? Foi. E outra dos 70 75. ao pesadinho, até 75 quilos, bota o campeonato até 75. E outra do pesadíssimo. Meu irmão, a gente já matava muito menos, mas uma bolsa de estudo não se coisa. Então a gente conseguiu fazer o campeonato, mas disse, Carlão, mas vocês fizeram o campeonato para vocês ganhar? Não, não foi pra gente ganhar. A premiação tava lá, então a gente tinha que lutar para ganhar. Né? E óbvio, a gente era um dos melhores lutadores aqui da Paraíba, foi um campeonato interno, né? Não, o jogo foi duro. O jogo foi democrático. Vai pra guerra. Turma, fomos pra guerra lá, ganhei aqui no pesadíssimo, o Sucata não entrou, né? Nessa luta, e aí eu ganhei aqui até o pesadíssimo, já ganhou até os 75 quilos, a gente ficou com as 2 bolsas, voltamos a estudar. Foi. Fantástico isso aí, né? Foi bom. A gente já tava com mas dá uma 20 e poucos cronologia à anos, né? história, foi bom falar Foi parte. sim, a gente já tava com 20 e poucos anos, e aí volta, a gente E volta. era engraçado, porque eu lembro que às vezes a gente assistia aula, alguns professores já tinham sido aluno nosso, aí esses caras aí, você não sabe quem são esses caras não, a gente tinha essa resenha, né? Toda vez, né? Eu gostava. Porque a gente já tava lutando no ringue, já era conhecido, tinha toda essa resenha aí, né? Uma história, né? Então, e grandes professores. E, João, cara, assim, é o que você pode contribuir com o que você tem. O que não dá certo,
É você tentar mudar a vida das pessoas sem ter mudado a sua. Você não Verdade. consegue transformar a vida de ninguém se você não transformou a sua. Isso é muito importante que você está dizendo. Não consegue, João, não dá. Você Eu não acho consegue arretado. deixar ninguém bem se você não está se Sem sentindo bem. você não está bem. Então, assim, é, eu vejo os caras sentados comigo e dizem, pô, caramba, eu queria tocar um projeto social parecido com o Luta pelo Bem, ou tocar um projeto social como tem lá na Associação São José, que é com o braço social da Comunidade Consolação Misericordiosa, que é a comunidade que eu sou consagrado hoje. Então os caras dizem, meu irmão, eu também quero ajudar a transformar vidas. Eu sou um faixa preta, eu sou um faixa roxo, eu sou um faixa marrom. Beleza, é importante isso. Mas o que foi que você, né, até que ponto você transformou a sua vida para que você consiga transformar a vida dos outros, né? Eu não tenho como não falar, João, da minha transformação profunda, da minha verdadeira metanoia, Não, com certeza. sem a minha Com conversão certeza. espiritual. Inclusive, até que eu ia entrar nessa seara aí, a gente falou de uma transformação de virada de chave, de como enxergar o jiu-jitsu. Falamos do amadurecimento para voltar aos estudos. E aí eu ia entrar nessa seara que é de suma importância. E aí você vai, bicho, eu vou partir para uma caminhada espiritual aqui. E não é que a gente não tivesse espiritualidade, mas o lutador tem uma formação meio singular, o habitat deixa ele. E quando você foi, pô, tu vai mesmo, e eu achei que não ia nem, mas você foi, cada vez mais aprofundado. E fala um pouquinho também dessa outra virada de chave aí, que é interessantíssimo. Pois é, então, eu precisava, né? Assim, Não, de novo, então, vamos começar. então, e então, é, precisava, João. A vida é feita de etapas e de fases, então a gente tinha conseguido uma boa fase lá no, no jiu-jitsu, e eu precisava também estar dentro desse mergulho né, da intelectualidade, também terminar um curso, né? E nesse período também tentando juntar. A minha última luta foi com o Samurai, Lutasse. né? Você tava até com o joelho machucado. Tava e a com o gente joelho preocupado. machucado e ombro machucado, não treinava mais com assiduidade como era o nosso tempo. Então foi muito bom Foi a adrenalina. a ali. adrenalina ali, porque O os nível caras dos do caras Ceará, muito alto. altíssimo. Paulo Guerreiro era um monstro que, Muito cara, alto. já consolidado na luta, lutava várias Era vezes. invicto. Até aquela Invicto, oportunidade nunca tinha né? perdido uma luta, não. Lutando com você. Né? O cara nunca tem perdido pra ninguém. Só que o cara tem lutado muitas vezes. E o cara era muito bom e tem ganhado de muitos caras bons. Verdade. Né? Então, esses caras vieram do Ceará e eles fizeram o primeiro, e esse passo que era importante, eles fizeram o Muay Thai e juntaram com o Jiu-Jitsu. Por isso que era Eram extremamente bons. perigoso. Batiam muito forte. Né? Batiam muito. Esses caras eles transcenderam, eles perceberam que eles conseguiriam, assim, só com o Muay Thai eles não conseguiriam vencer, então eles pegaram o Muay Thai, juntaram com a luta de chão, que é o Jiu-Jitsu, juntaram, os caras estavam indestrutíveis. Batiam muito. Né? Viam um invicto de lá, o Paulo Guerreiro feito dezenas e dezenas de lutas sem perder. Batiam muito. Né? Samurai tinha vindo pra cá oito vezes invicto, né? Tinha feito várias lutas. Moleque novo, perto da gente, motor novo. Mais pesado e mais forte. E mais, os caras vinham, lembra, João? Eles vinham com um contrato de ganhar da gente aqui UFC. direto pro UFC. Né? Então os caras vinham e diziam, não, a gente passa o rodo nos Paraíba, e aí quando passar os rodos do Paraíba, só chancela a nossa passagem pro UFC. Só que no meio do caminho tinha um João Quebra-Ossos, velho. Né? Um cara que tinha uma canhota poderosa, velho. No meio do caminho tinha Carlão também, que tava ali, que tinha uma história na luta, que tava deixando a luta porque eu tava na metade do curso, eu precisava dessa grana para pagar a universidade, a Unip na época, que dava condição que a gente ficar 6 meses sem pagar, mas no final, para renovar, você tem que pagar a matrícula e 6 meses. Então eu precisava de uma grana para pagar isso daí. Né? Eu lembro que eu volto a lutar por causa disso. Né? E esses caras enfrentam a gente e perdem a luta. Eles perdem a passagem do UFC. Né? A gente ali atrapalhou o sonho deles. Né? Na realidade, não é que a gente atrapalhou o sonho deles, mas a gente deu continuidade ao nosso. A gente não podia deixar com que outros levassem. Eles podiam até levar o nosso braço, levavam o nosso olho, né? Levava meu irmão, assim, leva o pescoço, mas não, a gente não vai perder. A gente sempre teve essa convicção, nós não vamos perder. Né? E nesse tempo eu dava aula com o pessoal da academia, meu irmão, no momento que eu estiver por baixo e lascado, né, e o cara arrebentando, só mentalizem que eu vou sair daquela posição. Né? Porque eu estava com o ombro machucado e o joelho machucado.
não conseguia socar, e eu lembro que o Juan fez um grande papel, esse professor, eu tô Não, machucado foi aqui, fundamental. né? E eu lembro que eu tentava socar, o ombro não saía, eu não conseguia mandar o braço, e eu lembro que o Juan fez, cara, o Negão é 10, o Juan é o Fenomenal. do beat, O índio da o Bahia. índio da O Bahia, cara que afinou a nossa broca à mão. ele afinou, ele passou... Máximo respeito, nosso amigo e irmão. Passou destreza em como socar, né? O boxe foi extremamente essencial nisso, né? Porque eu não sabia socar, e eu escutar depois de ter feito vários vale tudo, o Juan dizer, ó, você tá socando como uma moça. Só que hoje tem moça que bate muito pesado, né? É. Mas ó, você tá socando como mulher, você tem que socar mais forte. Né? Tem mulher que soca muito forte hoje, inclusive, né? Mas o que é que acontece? Eu lembro que ele falando, levanta o braço, e eu não conseguia levantar o braço, ele foi levantando, eu gritava, peraí, tá com ele. Eu disse, não, levanta o braço. Chegou aqui, foi parou. Eu disse, pronto, o queixo do cara tá aqui, ó. Você só precisa levantar seu braço até onde vai chegar o queixo dele. Então, você vai subir e vai ganhar essa luta. Então, a gente precisa estar cercado de caras. Luiz dizia, meu irmão, você vai ganhar dele. Entre como você entrava há 3, 4 anos atrás. Traga aquele carrão de novo pro ringue. Mais uma vez, a gente tá falando aqui de superação, Superação. de coragem, Total. né? Então, assim, isso é o que forma um homem, né? É história, né, João? Ninguém vai apagar a história. Então, não tem como. A gente tava lá, a gente viveu isso, né? E a gente entra, os caras entravam que estavam com a passagem pro UFC. E a gente simplesmente, assim, tá lá e na nossa história, não, ganhamos a luta. Né? Eu lembro que os caras vieram no Cabo Branco e chegaram lá, eu fiz a última luta e a que me antecedeu foi a sua. Né? Ó, o Pitbull que foi lutar no UFC, ele foi com essa, porque ele não perdeu a luta. Foi. Né? Acho que ele lutou foi com o Petica. Né? E aí o Pitbull, ele foi direto pro UFC porque ganhou essa luta. Foi uma luta meia. Ficou... E o resultado, hoje em dia, a gente teria que analisar, porque assim, Pet tá no direito dele de querer lutar no chão. O Pitbull malandramente só queria lutar em pé. E aí deram a vitória pra ele, mas na verdade não existia regra naquela época que obrigasse Pet a lutar em pé. Cada um com a sua estratégia, né? Então hoje seria questionado isso aí. Mas enfim. No final, assim, que o cara dizia assim, ó, luta em pé, né? E para dizer, não, desce aqui pro chão. Na realidade, a ordem é do juiz, sobe para lutar de pé. Essa passagem, ela tem uma singularidade, porque nós não estávamos habituados com um resultado atípico na nossa equipe. E eu me lembro que quando desceram com esse resultado e a próxima luta era minha, o vestiário, deu uma silenciada, tá lembrado disso? Claro que eu tava lá, a gente tava lá. No vestiário. Tem gente que imaginava ter ganhado. A gente não estava acostumado com isso. Nossa equipe não estava acostumada com isso. E aí veja que responsabilidade, como eu subi esse irmão, a gente tem que trazer o jogo novamente. Um grande lutador e tal. O cara que vem representando aí. E hoje nem se fala, o cara tem história, né, campeão onde vai e tal. E acho que não sei se era a primeira luta dele. Talvez até fosse. Acho que era até a primeira luta. Fosse. E era muito novo também na época. Muito novo, e ter pegado de cara um cara como o Pitbull que já estava cansado. Já, macaco velho. Macaco velho de luta já, né? Então, assim, os caras, quando os caras chegam, e aí eu lembro, qual era a minha preocupação? Porque se teve um problema na pontuação lá de saber quem tinha ganhado aquela luta, né? Depois foi a tua luta, e eu paro e disse, meu irmão, como é que foi, João? Porra, assim, eu lembro que eu subi esse meu irmão. Fala dessa luta aí, João, que tu, cara, não é nem eu quero nem falar da luta em si. Eu falei assim, eu tinha consciência, a responsabilidade que eu tava levando na minha luta. Porque a gente não era acostumado, doutor Queito, a gente não era acostumado a ter resultados atípicos. É importante que vocês entendam que em 90, saía de Minotauro da Bahia, a turma do Ceará, pra ver a gente lutar aqui. Então, a Paraíba era respeitadíssima na porrada. Exato. E a gente não era acostumado com resultado ruim pra gente. Então, quando chegou essa notícia, primeiro que a gente não viu o ginásio ovacionando, a gente tá estranho. Tem algo... Quem tá escutando, né? Foi no Cabo Branco Clube essa luta. Cabo Branco Clube. E aí, quando desce a informação, meu irmão, e a próxima luta era a minha, eu falei... Porra, que responsabilidade. Então, eu tinha que botar o carro no trilho novamente, né? Então, você subir com isso era uma pressão a mais, né? Ou recuar, mas não fazia parte. Mas não fazia parte. E aí, quando a gente resolve, quando eu fui resolver, meu irmão, porra, eu me arrepio. Eu me lembro que eu bati no peito e falei, para aí, bó. Número 1, porra. Pronto. Aí a gente trouxe o emocional de novo pro vestiário e. Deixa eu me arrepiar. Aí nossa, equilíbrio. Pau novamente, velho. Nossa, luta ali. Esse cara, essa energia. Pau novamente. A turma que tava lá, que tava no João, Carlão. Essa turma era o nosso terceiro braço.
Era a nossa terceira perna, né? Eram os caras que ajudavam a gente a ganhar aquilo ali. E aí, quando os caras. E o Paulo Guerreiro, só um detalhe interessante, e o Paulo Guerreiro tinha vindo aqui, tinha tido uma vitória já de Vale Tudo. Eu tinha ganhado um cara aqui. Tinha ganhado um cara aqui. Então, assim, teve o resultado do Pet. Teve a situação que ele já tinha vindo e ganhando um cara pauleira também. Que acontece em luta, eu Claro. posso perder, posso ganhar. Claro, Então, quando eu subi, era essa carga toda que eu tava levando emocional, né? claro. Não, cara, então assim, a minha preocupação foi, e João? Eu lá no Gestiário, e João? E os caras, pô, João ganhou. Aí, opa! Pronto, aí já dá aquela. Quando já tá na gritaria, João ganhou. Tá. Cara, então, assim, volta de novo o curso da energia, né? Aquela vibe. Opa, tamo aqui. Isso conta muito, né? Demais. Eu lembro que eu tava lá com o Paulo, com o Samurai, e aí, meu irmão, a gente não esperava. Preocupado com o joelho. Carlos, mais uma vez, uma prova de superação de coragem, porque a gente sabia do joelho dele, do ombro, e eu disse, meu irmão, e é impressionante, porra. Os caras parecem que têm olheira, eles ficam sabendo de tudo. Pô. Exato. O cara chutava direto no joelho dele. Exato. Pô. Chutava direto em cima do joelho dele. Impressionante. Exatamente. E os caras sabiam, né? E era um chute, meu irmão. Os caras violentos, pô. E o joelho já estava estourado, mas eu falei, bem, eu não posso levar 3 chutes aqui. Acabo de dar o primeiro, dar o segundo, vem. Então agora. Pegar. E aí vamos embora, fomos pra cima, pegamos. Eu lembro da sua conhota até hoje. Quando eu cheguei, tava o sangue lá no tatame. Instalou o ginásio, cara, mesmo quando entrou. Mas apoiei muito também. Eu passei 2 semanas depois daquela luta com vertigem nas porradas. Ô, João, é luta de homem, velho. É luta que não dá, assim, não tem como você dizer, como é que você sobe 2 caras pra se engalfinhar. Era isso aí mesmo, 2 monstros ali dispostos realmente a levar o braço do outro pra casa, né? É uma luta extremamente violenta. Extremamente violenta. Extremamente vale violenta. tudo, galera. Não tem MMA, não tinha um acompanhamento. Principalmente naquela época, aquelas regras, né? Que eram pouquíssimas as regras. Ó, não pode dedo do olho, não pode puxão de cabelo, não pode dedo do olho, não pode mordida nem chute no saco. Acabou, o resto tá valendo, irmão. Né? Não tem essa história, se tiver de o cara podia bater um pênalti do jogador. Eu vou bater em você até. Era isso, essa história a gente passou por ela. Né? E eu lembro que quando o Samurai, quando eu ganhei do Samurai, que a gente vibrando lá, uma semana depois, a Grace Magazine, que só existia ela e a Tatame, né? Mas ela era mais líder. Era mais líder, então os caras até hoje é mais líder. Ligam pra mim dizendo, olha, a gente tá aqui querendo saber, porque a gente soube que o Samurai perdeu pra você aí em João Pessoa, na Paraíba. Então, eu queria fazer uma matéria com você sobre isso. Meu irmão, era a minha última luta, eu tinha feito a luta para voltar à universidade, o Samurai precisava da carreira dele seguir na luta. Né? Então os caras, faz uma matéria, manda pra gente aqui que a gente vai publicar com tua foto dizendo que você foi campeão. A Grace Magazine nunca tinha ligado pra mim antes. Então, na realidade, a ideia não era para mostrar quem tinha vencido. Polêmica, fuder a carreira do cara. Era para justamente alguém ir no lugar da passagem que ele tinha pro UFC. E assim, e mais uma vez, João, e aí, assim, naquele momento, isso é o tatame e a luta que apresenta. Se eu fosse um cara que ia viver de luta, eu dizia, bota a minha foto aí na Grace Magazine. Mas eu já estava no outro curso, já estava em outra história, já estava planejando aliviar mais a minha parada de luta e terminar meu curso. Então, o que foi que eu fiz? Eu disse, não soube disso, não. Não, cara, mas a gente soube, você ganhou, tem umas fotos aqui. Eu disse, não vou fazer matéria nenhuma dizendo que eu ganhei do Samurai. E o Samurai luta no UFC. Né, depois passa o tempo, né? Aí, então, assim, claro. E assim, então, são essas histórias que vêm. Lógico, se eu fosse voltar a lutar, João, lógico que eu queria mostrar ali que eu tinha ganhado o cara. Lógico. Não era o momento, eu estava numa outra história. Era outra pegada, e aí como veio a construção, e eu acho que ali já era uma preparação já, assim, de um momento de espiritualidade. Eu precisava transcender, e eu só consegui transcender, João, com a espiritualidade. Né? Depois a verdadeira metanoia, que eu fui tendo várias metanoias, várias mudanças de caráter, de convicção com a construção do tempo, e a gente passa por isso, mas a conversão espiritual para mim, sem dúvida nenhuma, de todos os sinais que recebi, seja da formatura como advogado, seja como faixa preta 6 graus, indiscutivelmente, o que mais transformou e mudou minha vida profundamente foi o fato de ser um consagrado, João. Então, assim, isso aqui me ajudou. Isso aí para a comunidade, por gentileza. Me ajudou a ser melhor, meu irmão. Então, aqui é outra etapa da minha vida, né? Eu faixa preta, advogado, e a missão dentro da minha comunidade ali é que você aprende a lavar um banheiro, não que eu não lavasse, mas eu lavava na minha casa, mas você lavava o banheiro para as pessoas, para que em eventos, para que as pessoas pudessem
usar daquele banheiro ali e daquele momento ali num retiro de carnaval, sabe, numa festa da misericórdia e em tudo tá Deus. Eu aprendi que em tudo tá Deus, né? Mas é preciso que você, ele tá em tudo tá, mas é preciso que você coloque ali o matar a sua vontade nisso. Então, eu aprendi que dançar para Deus. Olha só que para mim era humilhante fazer isso. Mas dentro do serviço da comunidade, sabe, eu tinha o papel das artes e eu dançava com roupas coloridas. Faixa preta, advogado, e a missão era, não, se não tem ninguém para estar nas artes, você vai para as artes, Carlão, e você vai dançar para Deus. E ali mata o homem, é você matar a vontade, você se via isso, sabe, João? Mata a tua vontade, coloca a vontade de Deus, e tem Deus em tudo. Se Deus está em tudo, Deus está também nessa sua quebrar esse orgulho que a gente tem, sabe? Quebrar essa sede que a gente tem, essa gana, esse desejo muitas vezes de fazer os enfrentamentos. A coragem muitas vezes está em a gente fazer também o que a gente não tem nenhum desejo, nenhuma vontade. E eu aprendi muito isso na minha conversão. É que matar sua vontade e fazer a vontade de Deus, seja dançando, lavando o banheiro, isso vai fazer você crescer muito na vida. E eu mudei. Eu acredito que eu mudei. E não por minhas forças, não. Eu mudei porque Deus dá essa condição pra gente. Ele pega a gente daquela selvageria que era ali, aquela luta, só, tudo bem, agora usa tudo isso aqui agora, depois de convertido, para ajudar crianças em projeto social, na Associação São José, em zona de vulnerabilidade, em espaços de violência. Aquilo que você aprendeu na minha conversão, aquilo que você aprendeu no seu jiu-jitsu, vem e transforma a vida dessas crianças. E tudo acompanhado por freiras, por padres, por consagrados, que acreditaram em mim, em Antenor, em Bertrand, em hoje com Tony, né? Então, começou lá atrás e hoje já são mais de... Só na Associação São José são 100 crianças. E aí, se a gente está na Associação São José com 100 crianças, vamos ampliar isso. E aí veio Luta pelo Bem, que você faz parte, construiu. É isso que eu queria destacar. A gente sempre está falando aqui nos podcasts, Luta pelo Bem, eu acredito que seja hoje do Brasil o maior projeto de integração social por intermédio das lutas de combate. E foi pensado, sonhado, idealizado pelo Black Belt Carlão. Cara, como é que surgiu esse sentimento? Como é que foi se desenvolvendo isso dentro de você? O projeto ele é fantástico, eu tenho muito orgulho de fazer parte dele. Mas eu queria que falasse um pouco assim desse processo de amadurecimento, de idealização e essa coisa fantástica que virou Luta pelo Bem. Bom, foi lá na Associação São José, né? Eu tinha voltado a dar aula com um consagrado. Então eu estava ali do lado do Antenor, do Bertrand, e aí a ideia era como é que a gente ia começar um projeto se a gente não tinha nada. É por isso que você consegue, quando você quer fazer o bem, você consegue. E aí, que Ailton que está aqui, que é advogado, comigo foi uma eleição da Ordem dos Advogados do Brasil. E a gente estava disputando a eleição, eu era o presidente da Comissão de Direito Esportivo. Eu estava com o Odon, era o presidente, e aí eu disse, olha, seria muito ruim para a gente juntar aqui 100, 200, 300, 500 advogados em uma reunião e a gente não tirar daí algo bom. Como assim algo bom? Mais do que a vitória ou a derrota no final das eleições. É deixar o legado desse grupo de advogados aqui. Né? E aí o grupo diz, olha, é verdade, o que a gente pode fazer? Bem, a gente pode comprar cestas básicas e distribuir. Pode. Mas a gente pode deixar algo mais. Né? Se a gente comprar uns tatames, eu me comprometo em dar aula aqui para essas crianças. E aí a turma topou. Né? Ainda hoje tem advogado que ajuda lá. Né? O Antônio, que é o coordenador do curso de Direito, viu lá o projeto, ajuda, acho que até hoje a Associação São José. Então a gente juntou uma grana, compramos uns tatames, e eu disse, e os kimonos? Deixa que a gente resolve. E aí começou esse processo, né? As pessoas conheceram, e daí veio, bem, se a gente está aqui no Luta pelo Bem, se a gente está aqui na Associação São José, dando aula para essas crianças, né? Tirando elas dessa zona de violência, dando a elas a oportunidade de não participar, de serem mão de obra do tráfico. Cara, então por que a gente não consegue ampliar um pouco mais isso? Então a Associação São José ela fica ali, que é o braço social da Comunidade Consolação Misericordiosa,
onde eu sou consagrado, mas a gente precisava levar para vários cantos esse projeto. Porque tem vários caras do bem nessa história. Né? Aí tem o professor do Kung Fu, que é o Toninho Merticano, tem o professor do Taekwondo, que é o professor Adriano, treinador dos melhores professores de Taekwondo hoje. Mas teve a honra de recebê-lo aqui. Né? Do Brasil, cara. É assim, fez Silvana, tá fazendo outra para. Hoje é um cara cobiçado no mundo todo, quer ver que esse dele. cara é paraibano, um trabalho brilhante. Uma pessoa de uma índole muito boa. O que aquele cara mostra de equilíbrio, né, com o Taekwondo, ele traz isso. Então eu parei de não, por que só jiu-jitsu? Porque tem criança que não queria fazer jiu-jitsu. Tem criança que queria fazer o judô, João. E hoje o judô tá lá no Luta pelo Bem. Tem criança que queria fazer o Kung Fu, e o Kung Fu tá lá no Luta pelo Bem. Tem criança que queria fazer o Karatê, e o Karatê tá lá no Luta pelo Bem. Cara, então assim, tem criança que queria fazer capoeira, a capoeira tá lá no Luta pelo Bem. Tem criança que queria fazer boxe, o boxe tá lá no Luta pelo Bem. Então, cara, é por isso que você fala com muita sabedoria que, de fato, acho que é o maior projeto de integração de artes marciais, é o maior projeto social. Fora que o projeto, esse projeto que você idealizou, já encaminhou algumas crianças até para o primeiro emprego, né? Outra ferramenta, né? E isso tudo foi dado do próprio o CIE, o Centro de Integração Empresa-Escola, que é a sua supervisora André, ela para e disse, olha só o que a Andréa disse. Olha, Carlão, quando a gente coloca uma criança que pratica arte marcial, que é Hilton, na entrevista do menor aprendiz, fantástico isso, cara. Ou na entrevista de estágio, a criança ou o jovem que pratica arte marcial, ele se sobressai em muito de quem qualquer outro que não está. Que não tem assim a arte marcial como essência. Então, e eu digo isso porque quando vocês encaminham essas crianças, ou quando as crianças dizem que fazem arte marcial, a gente já sabe que ela vai ficar. Já sabe que ela vai ser escolhida pelo dono da empresa. Porque ela tem uma desenvoltura diferente, ela tem uma postura diferente, né? Esse jovem, ele age de maneira diferente, ele age com coragem, como você definiu aqui. Então é essa coragem que as empresas estão querendo, né? Talvez ele não tenha nem tanto conhecimento daquele espaço, daquela área. Mas, João, quando você tem disposição para vencer os desafios, você vence. E a gente nunca parou. Fantástico. A gente continuou com isso. E o Luta pelo Bem hoje. Isso é um projeto junto com o Leandro, lá em Manaíra, no Padre. De vez em quando eu gosto treinada lá. Ali a turma do São José vai toda lá. Essa criança, olha, toda criança do São José. Top. Os kimonos que doação, aí o tatame, a área de luta. Cara, a forma. Nossa obrigação. Ô, João, eu faço isso. Não, foi porque você é vereador. Não. Eu fazia isso já 12 anos antes. 12 anos antes. Então não tem nada a ver com você ser vereador para fazer. Esse começo também tem sido lá naquela virada de chave 97, quando a gente se deparou com aqueles projetos e tenha nascido um sentimento em você de. Eu não tenho dúvida, João, que ali Deus já estava brotando no nosso coração. Assim, olha, é isso que vocês podem fazer com crianças que vão ter oportunidade de arte marcial. E é isso que a gente tem que fazer. Então, a gente não tem que esperar ser, tem que ver e tem que fazer. Quer transformar vidas por meio do esporte, quer transformar vidas por meio da arte marcial, cara, eu não tenho nada. Tudo bem, entra em contato com o Luta pelo Bem aí, pode tentar conseguir alguma coisa. Mas antes de qualquer coisa, antes de você transformar a vida de pessoas, transforma a tua vida. E eu consegui transformar a minha vida num processo profundo de conversão. Top. Você passa por esse processo de conversão, você consolida, torna real um projeto desse fantástico. Nessa caminhada também, você... João, isso aí, cara, depois eu queria falar, depois dessas crianças. Isso Sim, aí foi fantástico. Sim. Então fala mais um pouco aí para depois a gente Rapaz, esse dia foi para mim um dos dias mais impactantes e eu volto para casa assim mexido, tocado. Por quê? Porque eu tinha habilidade de estar lá com as crianças, então a gente ficava ali nos treinos e vira e mexe a gente vai batendo um papo aí, faz parte da nossa metodologia, a gente bater um papo com a criançada, ia caminhando com ela, sair com ela do espaço do tatame, ir caminhando, conversando, trocando ideia. Rapaz, olha só o que eu descobri aí, né, nesse meio. Que aí que tinham dessas 15, 10 crianças, eram 3 crianças que tinham todo o espaço preenchido. E aí o professor Leandro, o professor Batiguti aí, ele precisou dizer, Carlão, olha a história dessa criança. Então, elas acordavam de manhã e iam para a escola. E depois que voltavam da escola, né, elas iam para casa, a bolsa que elas levavam para a escola já ia cheia de cigarro, de bombom, de pirulito, de chiclete, de pastilha, porque ela saía vendendo dos bares.
né? E depois que ela passava, então, olha só, ela tinha o primeiro turno na escola, já chegava, comia lá o seu cuscuz, o seu arroz com ovo, ia pra rua e ficava durante toda a tarde nesse sol escaldante, né, trabalhando, vendendo pirulito, bombom, chiclete e tal, e voltava para casa, tomava, jantava, ia de novo para vender pirulito, bombom, chiclete. Na rua ficava até 11 horas e era essa a rotina dessa criança. Puxada. 3 delas. Assim, então, nem a gente adulto consegue isso. Verdade. Né? E aí eu disse, não, o que é que a gente precisa fazer para mudar isso aí? Né? Então, era o quê? E aí o acordo com a mãe dela foi só, deixa essa criança vir para cá, mãe. Deixa ela viver um pouquinho esse espaço aqui. Aí o professor Leandro Batiguta aí está fazendo um trabalho arretado, Fantástico. porque ele termina cuidando dessas crianças nesse período. Então, né, mas como é que eu vou fazer? Não, tem que ficar aqui. Não, tem calma. A gente vai tentar ajudar aqui de outra maneira para que essa criança não fique até 11 horas da noite. Tá? Então, deixa essa criança aqui conosco. Deixa ela aprender jiu-jitsu, se ela voltar para casa, oxigenar a mente, e a gente tenta ajudar, até complementar aí a feira de outra forma, mas vem para cá. Né? Deixa ela aqui com a gente. E as mães toparam. Né? Então, a vida dessa criança, João, por causa das artes marciais, não é só trabalho, não é só ficar 3 turnos em exercício contínuo. Não, essa criança, ela para, quando ela bota o kimono, é outro ser humano, é outra criança, e brinca, e a gente dá uma regrada, ó, não fala palavrão não, ó, peraí, ó, esse teu jeito aí, se organiza, ó, respeita a menina, ó. Então, cara, a gente vai, são outras crianças hoje. Então, E transforma. e transforma. Então tem muita coisa. Então luta pelo bem para, então, e agora? A gente precisa transcender, sabe, João? Não é só passar arte marcial. Então tá na hora da gente mergulhar mais profundo nessas famílias que usam o trabalho da criança. E você pode dizer, mas isso é uma exploração de trabalho infantil. Isso não cabia mais a mim fazer um julgamento desse pai ou dessa mãe. O que cabia era aliviar o peso e o fardo dessa criança. Então, para uns é trabalho de exploração do trabalho infantil. O Ministério Público viu, o que é que pode fazer, mas na realidade, para muitos também ali era a sobrevivência daquela família. E aí, como é que fica? Cabe a mim, enquanto aí sim, como vereador, a gente pode ajudar mais. E é isso que a gente está fazendo, ajudando mais, tentando ir mais profundo, tentando ir mais além. E é isso que eu ia falar, assim, aí veio outra galgada na sua vida que também demanda disponibilidade, voluntariedade e coragem, que é assumir o mônus público do mandato de vereador. E você continua e continuou ajudando por intermédio também do esporte dentro das suas pautas, transformando o vídeo. Me fala um pouco aí desse momento, dessa condição do vereador, as experiências. Fale um pouco, que eu sei as contribuições para o esporte, mas era bom que você dividisse também com a da luta. É outra etapa da vida da gente, né? A vereança surge. Aqui um amigo nosso, que é Hilton, que Foi fundamental também nesse processo. fundamental dentro desse processo, desse começo. Era um cara que tinha experiência, eu nunca fiz campanha, sabia fazer campanha, e que eu sou um cara que disse, meu irmão, tu vai entrar nisso mesmo, tu sabe que essa é a realidade aqui, né? No meio do caminho, João, existia filhos de vereadores que diziam, rapaz, deixa essa história, eu vou te pagar tanto para tu vir apoiar meu pai, ou então vou te pagar tanto para tu vir me apoiar, eu vou te dar tanto para tu ser candidato nesse partido. Então, nessa hora, né, se você cede, você vai ceder também em outros momentos. Então foi preciso ser muito consciente. Aí para mim, a formação ética e moral não era o suficiente. Nem todo faixa preta aguenta a pressão que vem ali muitas vezes laterais, né? Então eu somo, quando eu somo o Carlão advogado, o Carlão lutador, o Carlão consagrado, e coloco dentro desses pilares que me forjaram, aí eu disse, puxa vida, só essas três pilares que poderiam fazer o Carlão legislador, vereador da cidade de João Pessoa. Então, acho que Deus preparou tudo muito bem, sabe assim, bota ele para lutar, bota ele para enfrentar os desafios, bota ele para entender das leis, para ser advogado, olha, bota ele agora para respeitar um Deus todo-poderoso, né? Bota ele para dobrar o joelho quando a dificuldade vinha. Não coloca ele para ser nem o advogado que resolve com as leis e nem o lutador que resolve com uma pancada com a mão. Bota ele a aprender a vencer desafio dobrando o joelho. Caraca, então assim, são essas 3 pilares na advocacia, na luta,
e na conversão, que eu coloco no meu dia a dia como vereador, e aí contribuiu a fazer esse cara que eu sou hoje também lá na Câmara. Me coloquei como único vereador de oposição praticamente na Câmara Municipal João Pessoa, pelo menos de direito único, né? Porque aprendi que você não pode fazer e não precisa de fazer política necessariamente com emprego ou sendo estando do lado do prefeito. É mais difícil, tá? A gente sabe, você contribuiu muito comigo lá dentro do gabinete, sabe o quanto é difícil. Mas você não pode fazer só política com emprego. Você também não precisa fazer só política com as barganhas com o executivo. Você pode fazer política com o seu dia a dia. E é nisso que eu contribuo, acreditando e defendendo aquilo que você prega, que você faz. Né? Fazer com afinco, fazer com amor. E foi isso que eu aprendi, João. E é por isso que eu estou lá hoje como vereador, o único vereador de oposição. Né? E acredito que agora, com essa mudança de chave de campanha, já alguns se posicionem para a oposição, e não tem nada errado nisso. Isso faz parte da política mesmo. Se você for ver, isso é o que acontece todas as vezes na virada de chave. Quando está ali se decidindo, uns vai para um lado, outros vai para o outro, tentando salvar o seu mandato. Né? Eu permaneço onde estou. Né? Uma oposição responsável ao prefeito da cidade de João Pessoa. Eu penso até que talvez a gente conseguisse até mais ações, estando do lado do chefe do executivo, e conseguiria sim. Eu conseguiria empregar pessoas, por exemplo. Eu quero pedir até desculpas aqui às pessoas que muitas vezes falam comigo, falam, Carlão, será que você não conseguiria aqui um emprego para mim, uma situação para eu trabalhar em tal lugar, tal lugar? Eu peço desculpa porque não conseguiria pela posição que eu tenho hoje. Sou um vereador de oposição, isso continuo sendo de oposição. Eu penso que isso também me constrói enquanto político. A gente tem hoje uma campanha muito sólida. Logo no começo da minha vereança, eu me posicionei como um homem de direito, como um conservador, e construí isso dentro da política. Conversei com os amigos, conversei com você, conversei com o Keilton. Disse, olha, pessoal, o que a gente tem? A gente tem isso. Se a gente só tem isso, eu entendo que a gente pode ceder, mas se ceder demais, ao ponto de... E a política faz isso, João. Ela exige que você, olha, você está acompanhando aqui o chefe do executivo, então você vai ter que votar no governador do chefe do executivo. Como é que eu, um homem conservador de direito, poderia votar, por exemplo, em João Azevedo, que é um homem de centro-esquerda, que subiu, chegou a governador com o Ricardo Coutinho, governador do estado. Então, não dava. Ele tinha um posicionamento ideológico de esquerda, eu tinha um posicionamento ideológico de direita, não tinha como dizer isso. Como é que eu poderia chegar e ouvir, né, do secretariado, do chefe do executivo, dizer, você precisa votar em fulano ou votar em cicrano para deputado federal. Você tem que votar em quem a gente disser. Pode parar, irmão. Se for assim, não tem como a gente continuar. Eu posso até fazer parte. E fiz até parte de um tempo da base de Cícero, tentando construir isso, do atual prefeito. Só que com o tempo eu vi que para fazer parte você tinha que ceder em tudo. E eu não cheguei lá por causa do executivo. Eu não cheguei lá por causa do prefeito. Eu não cheguei lá porque as pessoas... porque a gente gastou 1 milhão e pouco de reais numa campanha. Eu não cheguei a vereador porque eu distribuí empregos ou prometi empregos. Não, irmão, eu cheguei por causa do sentimento de mudança que a sociedade já estava criando desde 2016. E esse sentimento de mudança continua até hoje, né? Eu não cheguei lá porque a gente tinha apadrinhado os políticos como deputados, não tinha apadrinhamento político, não tinha... Não foi isso. A cidade precisava, e a cidade tem essa representatividade. Olha, vai com calma. E a cidade vê isso. João Pessoa vê isso. Já pensou se eu, como vereador da cidade de João Pessoa, prefeitura, já com praticamente todos os vereadores, ia ter todos os 27. Não ia ser bom para a cidade, não ia ser bom para a Câmara, não ia ser bom para a gestão. Então eu achei por bem me tornar aí isoladamente o da oposição. E eu digo isoladamente, João, com todo respeito, porque o vereador do PT, que está lá, hoje ele está numa sinuca de bico, porque a chance aí do PT fazer parte da gestão do atual prefeito é real e pode acontecer. Então aí eu me consolidaria. Acho que vai mudar agora, porque a política mudou, virou mudança de partido, mas até hoje continua sendo isso. E é um grande desafio. Vou ser grande provado realmente agora. Mas como é que eu vou ganhar novamente uma eleição sem emprego, sem apadrinhamento político, sem espaço, sem cargos, sem vantagens do executivo? A gente consegue. João Pessoa é uma cidade hoje que tem uma grande consciência política.
que inclusive deu 50% dos votos ao presidente Bolsonaro, que está vindo aí sexta-feira, João, né? Então, assim, é muita história que a gente tem para construir junto e o que eu coloco hoje é isso, é a minha história política e para que João Pessoa aprecie. O que a gente deseja para você é sorte. Essa caminhada é muito importante e é importante que a comunidade da luta entenda também. Às vezes as pessoas muito vinculadas ao esporte, né, acham que não tem que se envolver com política. Muito pelo contrário. Principalmente o esporte amador. A gente às vezes é muito tratado de forma acessória, porque não existe um posicionamento político, um envolvimento político. Uma coisa é politicagem, outra coisa é uma política pública. Então nós temos que ter representantes do esporte indiscutivelmente, na Câmara Municipal de João Pessoa, na Assembleia Legislativa, no Executivo, porque são pessoas que vão ter identidade com as pautas do esporte. Eu me recordo que a gente veio de uma caminhada de 89 para frente no esporte, e às vezes você não tinha acesso nem ao assessor do vereador, quiçá ao vereador. E eu não posso deixar de registrar aqui, porque é uma coisa que a gente experimenta diuturnamente, que no gabinete do vereador Carlão o acesso é direto ao vereador. Não existe portas, né? Temos outros representantes do esporte também, e isso é muito importante, e é importante que vocês se conscientizem que às vezes a dificuldade que vocês encontram num patrocínio, numa política pública, que existe verbas para o esporte, reside justamente pelo esporte amador ser tratado de forma acessória. Tenho nada contra o futebol, é uma paixão nacional, mas às vezes fica tudo pro futebol e nada para os esportes amadores, os demais esportes. E precisamos de representantes do esporte para equilibrar um pouco esse jogo. Então é importante que vocês se envolvam, se informem quem são os representantes do esporte, acompanhem, fiscalizem, cobrem um trabalho sério voltado para o esporte amador, mas o que não pode, se a gente tem um posicionamento morno, a gente também não tem direito a reclamar de absolutamente nada. Nada, João, é isso. E você traz aqui eu falei dos pilares, né, e a gente estava tão preso, eu falei dos pilares da advocacia, eu falei dos pilares enquanto um consagrado, né? Mas o esporte ele contribuiu muito nesse processo, né? Porque o Carlão Faixa Preta lá, ele vem justamente, é um dos pilares que me fez chegar onde eu estou, independente de ter emprego ou não. Então, como você diz, a gente tem que estar lá, tem que fiscalizar, tem que estar acompanhando o trabalho de cada um. Muitas vezes o papel do vereador não é, né? Você está ali tendo que dar uma passagem, um ônibus. Isso aí muitas vezes o cara que está muito próximo do executivo consegue. Mas na realidade o papel do vereador, e tem que ser esse, é cobrar de uma secretaria de esporte, João, para que aqueles recursos da cidade, que são mais de 4 bilhões e 200 milhões de reais, para que parte ou fatia desse recurso vá para o esporte amador e ajude justamente esse papel. Então daí a importância de estar ali sempre dentro desse espaço, equilibrando, ó, vem para cá, né? Se a gente investir no esporte, outro dia eu fiz uma indagação ao secretário de saúde, né? Não fui para o secretário de esporte, porque ele não estava lá não, fui para o secretário de saúde. Eu disse, ô secretário, você sabe que se a gente investir em esporte, a gente vai estar economizando dinheiro na saúde preventiva. Inclusive tem uma conta, salvo engano, que existe aí de cada R$1 a R$2 que você aplica ou investe no esporte, você tem um ganho muito maior na saúde. Então, assim, é esse o nosso papel e é isso que eu venho fazendo, né, através de emendas impositivas, ajudando aí o esporte e fazendo construir uma cidade melhor. A gente não quer uma cidade nova, não quer uma cidade diferente, a gente quer uma cidade melhor. Perfeito. Cara, eu queria lhe agradecer aqui pela oportunidade. Daria para a gente conversar aqui 3 dias, né? Mas vamos ter outras oportunidades. Pela disponibilidade, eu sei que sua correria é muito grande. A gente só contou aqui um pouco da história, que é muito vasta. Né, irmão? Queria também fazer o registro, assim, nesse processo de caminhada, a importância de Sucata nesse processo. Foi o cara que abriu as portas para o Nordeste em eventos nacionais e internacionais, quando foi lá e saiu na mão com o Dancev e foi um monstro com 19 anos de idade. E você lembra que os caras não queriam lutar, né, com o Sucata? Perfeito. Os caras, a turma lá do Rio pinou lá para Dancev. Perfeito. A pegada foi essa lá. Na hora que o cara que ia lutar com o Dancev ou se machucou, não quis subir no ringue, que aí abriram lá pra turma, quem é que vai lutar com o Dancev aqui? Pô, o cara tem enfiado a mão de todo mundo, um monstro, né? Quem é que tem o cara... Quem foi que se levantou para defender o nome não foi só o da Paraíba,
foi o do Brasil, porque ali era um evento internacional. Foi Sucata, que estava preparado naquele momento. Né? Ou seja, o Dan Severn veio de fora para lutar, ia voltar sem lutar, ia sair. Como é que ia ficar a história de lutadores de João Pessoa, ou melhor, da Paraíba e do Brasil? Como é que ia ficar essa história de lutadores do Brasil? Verdade. Né? Os caras grandes lá, os caras não quiseram lutar com o Dan Severn, não, irmão. E aí foi o Sucata, tinha 19 anos. 19 anos de idade. Ele foi pra fazer a luta preliminar da preliminar. E foi o cara que foi lá e resolveu. Foi lá. 40 minutos de porrada. Dan Severn pega o microfone no final e diz: Ó, eu vim no Brasil, só conheci um homem. O nome dele é Mário Sucata. O cara era campeão do UFC à época. E um monstro gigante. Né? Monstro. Então, assim, são essas coisas que a comunidade da luta hoje tem que entender, né? Que antes do momento de hoje tem uma história, um passado muito grande, que Luiz Barbosa, Mário Sucata, Joás, Jailson. Aí entra Joás, Jailson. Jair, saudoso Marcão. Jair, Marcão. Alexandre Magno. Né? Alexandre Magno, o nosso Alexandre Padeiro. Ô, João, e os caras que passaram, né, pelo tatame, né? A gente lembra que Rinaldo Monzalas, hoje um grande advogado, Otávio Paulo Neto, hoje um dos homens que faz um trabalho brilhante no Ministério Público, né? Eu lembro do professor Rogério Roberto, que ele é juiz federal, sentou na cadeira do Tribunal Regional Eleitoral, né? São nomes que passaram pelos tatames da gente. Foram nossos alunos, foram caras que estavam ali do lado, que ajudaram com a gente. E aí eu não tenho como deixar de lembrar isso, né? Vai um abraço aqui para Otávio Paulo Neto e para Rodrigo, João. Lógico. Mas o primeiro vereador que ajudou o jiu-jitsu como parlamentar, Josauro, foi o vereador Josauro Paulo Neto, pai de Otávio e Rodrigo Paulo Neto. Verdade. Né, que tava... Inclusive, treinamos muito tempo em cima do Elite e a farmácia embaixo, se eu salvo engano, era do irmão de Josauro. O irmão, e tinha o nome dele. E a sala de cima era dele. A sala de cima estava lá, né, apoio vereador Josauro Paulo Neto. Então, essa é a pegada, né, quem sabe já um plantio aí da história lá de trás. Né? Então, é isso que a gente tem que resgatar. Tem que trazer esse cara para cá, hein, João? É verdade. Trazer esses caras para cá. Todos. É importante que vocês tenham consciência que foi construído lá atrás por intermédio desses caras. O mestre Luiz Barbosa trouxe aqui, o Carlão, Sucata, Jailson, tantos outros. Hoje reverbera no mundo inteiro. Hoje a cultura paraibana é levada para a Europa por intermédio disso. Nós temos grandes paraibanos fazendo trabalho de acesso na Europa. O professor Walter Cascão faz nos Estados Unidos, dentre outros. Na Austrália, várias pessoas com a vida transformada. A gente teve o prazer de bater um papo aqui com só um exemplo, com Jefferson Santos, que saiu de uma comunidade, e falo com muito respeito a todos os serventes de pedreiro, era um servente de pedreiro, hoje está contratado por uma das maiores das equipes do Brasil, que é a Adrinarte em São Paulo. O Jefinho? Pra você ter ideia, o BJJ, que é um dos maiores eventos, que não tinha faixa roxa, abriu a exceção para poder botar o cara para lutar nessa edição. Né? Fantástico isso, né, Dr. Keio tá aqui, Sabrina, a filha dele, despontando para o mundo inteiro, contratada por outra grande equipe e vários outros. Então, assim, o trabalho de vocês, a história de vocês, como a gente falou, tem um DNA do mestre Luiz Barbosa, mas o que vocês fizeram subindo lá no ringue fez com que trouxesse vários outros talentos com feitos maiores ainda. Feitos maiores. E o processo natural da vida é justamente esse processo de continuidade. Não teria nenhum sentido as gerações futuras terem feito os mesmos feitos que a gente. Muito pelo contrário, eles têm que fazer feitos maiores, mas teve uma base, teve uma origem. Né? Então, assim, agradecer verdadeiramente a oportunidade de a gente bater esse papo. Pra gente é uma honra. Eu tenho certeza que servirá de norteador para vários e vários outros atletas, os que estão aí, os que passaram, os que virão. E muito obrigado mesmo. Fica à vontade para dar uma boa noite para a galera da luta e tamo junto sempre aí. Vamos embora. Tamo junto sempre, João. Acho que o que o esporte faz é isso. Ela eterniza amizades. Assim, eu e você, a gente tá tocando esse papo aqui, mas quanta coisa a gente não viveu junto, quanta coisa a gente não passou junto, né? Quanta coisa a gente não construiu junto. Então, tudo que vale, João. Assim, hoje, se a gente vê a luta, o jiu-jitsu, o que o jiu-jitsu ele se deve a Luiz Barbosa, se deve a Mário Sucata, as honras que você me deu, mas indiscutivelmente serve
para você. Você construiu isso junto conosco, a gente construiu isso, e essa história da luta, ela tá aí, e que bom que tem aí um exército de testemunhas para falar. Então, a todos vocês, parabéns, João, pelo trabalho que você vem Tamo fazendo no É da junto. Luta, né, a toda a técnica Jackson, Heuston, Isso, né, a Aline, né, Thalita. Thalita, sua esposa. Então, a todos vocês estão fazendo um trabalho brilhante, uma contribuição gigante para o mundo do esporte, e não só para a luta, João, mas para o mundo do esporte. Sim, E o que eu desejo é que cada vez mais vocês continuem voando alto, acertando no ponto, dando oportunidades como essa de registrar a história. A gente conseguiu, acabou de imortalizar aqui a história com isso que está aqui. Então, um grande abraço, um beijo no coração, meu irmão. Paz, força, fé, e vamos vencer os desafios, porque amém. eu já escutei muito, né? Isso a turma fala de vez em quando. Vamos vencer os desafios, porque Deus é bom e o diabo não presta. Amém. Antes de finalizar, vamos falar das marcas que possibilitam a gente fazer aqui o É da Luta. Ficou legal, só. Ficou top. É da Luta Loja, um e-commerce especializado em artigos de luta. É uma extensão do É da Luta Podcast. A gente trabalha com vários artigos específicos, um atendimento diferenciado. Recorrentemente, eu mesmo me deparei como atleta com isso. Às vezes a gente comprava um kimono com a medida que não era ideal, uma hash guard. Então, sempre eu sou criterioso. Todos os artigos do É da Luta Loja passam pelo meu crivo primeiro. E a gente vai para todas as modalidades. Não é só para jiu-jitsu, é para muay thai, é para o karatê, para o taekwondo. Visita lá o e-commerce do É da Luta, vai lá no Instagram e faz o teu pedido, escolhe tua armadura. Vamos embora. Kimonos Honra. O Kimonos Honra está invadindo o Nordeste. Recebemos a missão com muita honra de difundir essa marca, um kimono fantástico, já é uma fábrica consolidada no sul do país e está vindo aqui para se radicalizar no Nordeste. E com muita honra estamos aí nessa missão. Já temos 3 atletas patrocinados pelo Kimono Honra, 3 atletas fantásticos, a Evelyn, bicampeã europeia, pan-americana, sul-americana, brasileira, Lucas Emanuel, sinistro, campeão da JP, vários eventos fantásticos, muito forte. E a Lara Quebra-Ossos no Kids. É só um começo de um trabalho que a gente tem certeza que vai ficar gigante no Nordeste. Vamos embora. Consulta lá no Instagram Kimonos Honra que vale a pena. MXA, outra marca fortíssima. Um trabalho muito sério. O que eu gosto da MXA é que o Max e seus amigos têm o código do Bushido como norteador do trabalho da MXA, assim, de honra, de conduta. É um cara que faz um trabalho, uma perspectiva muito sadia do jiu-jitsu. Tive um encontro com ele legal agora na última edição do AJP em Recife. Meu forte abraço, Max. Tamo junto aí, irmão. Vamos embora. Bad Boy, a marca que veste os campeões. Tá o Black Belt Carlone com a Aí, Bad ó. Boy. Essa é da Luta Loja, É hein? da Luta Loja. Top de verdade. Vão lá, tem cada t-shirt irada. Cada kimono fantástico. Chegaram os kimonos azuis e preto. Vão lá, escolhe o teu aí, que esse kimono é diferenciado. Vamos embora. Peraí, João, pega o kimono azul ali, deixa eu pegar. Posso ir? Pega, Posso ir pegar? leve. Alfa Nutri do meu amigo Aloísio. A melhor suplementação de João Pessoa. O cara tem uma verdadeira consultoria. Olha só o kimono azul aí, que armadura linda aí, ó. Top de verdade, hein, velho? Chegou preto, azul, branco. Vai lá e faz teu pedido, que quantidade limitada, tá? Show de bola. Alfa Nutri, volta lá na Alfa, por favor, valeu. Alfa Nutri, pra mim, é a melhor loja de suplementação hoje da Paraíba. Eu costumo dizer que você, para vender bem um produto, você tem que gostar do que faz. A Luísa, antes de tudo, é um aficionado por essa parte de nutrição. O cara, ele mudou o meu conceito de suplementação. O pessoal que tava patrocinando o X1, João. X1, então, isso. parabéns aí. Inclusive, estamos alinhando aí, ele vai vir pro podcast aqui para ajudar um pouco a gente aqui, dar um norte ao pessoal da suplementação. Esse QR Code aí, João. QR Code aí é uma promoção da Alfa Nutri, tu vai lá, ó, faz a leitura no QR Code, tá no Instagram também do É da Luta, tu já cai no WhatsApp da Alfa Nutri, indo pelo É da Luta, 15% de desconto na compra à vista, 10% no cartão, e se for faixa preta que merece ser honrado, tem um plus aí especial, tá? Vai lá no QR Code, vai estar com a gente no podcast aí, estamos só alinhando a data, tá? Manda ver, João. A Integral Médica também, que tá parceira nossa aí do podcast junto com a Alfa Nutri, é a suplementação que eu uso hoje, não é nenhuma novidade, eu estou me preparando para voltar às competições. Agradecer ao time Bocatinha aí, que tem um treino fantástico com todas as equipes juntas. Minha preparação é na Cascão, mas os caras estão me honrando. Obrigado pela oportunidade, professor Boca, a Pet, a Zé,
a Lucas, a todo mundo que acompanha ali. Muito grato por me receberem. Tá sendo fantástica a experiência. Vamos embora. Doutor Virgínio, psicólogo, está fazendo um trabalho fantástico. A gente sabe que hoje em dia, depois da pandemia, as questões psicossomáticas têm se evidenciado muito. Está acompanhando atletas também, faz um trabalho fantástico. Teve com a gente aqui, vai lá na plataforma e vê que foi um podcast muito rico, junto com a doutora Débora e o pastor Roberto. Marca lá a tua consulta caso precise. Eu mesmo, eu acho que hoje a terapia, a gente vive num mundo de muita informação, muito estressante e todo mundo precisa um pouco desse equilíbrio. Rota 66, barbearia. É o responsável ou irresponsável para me deixar menos feio. Barbearia fantástica ali na torre. Vão lá e marcam um horário, atendimento VIP. Um abraço a Ala, a Rafael, a Anderson, a Filipão aqui, ó. Fantástico. Blue Belt de Jiu-Jitsu também. Cada corte, barbearia fantástica. Vão ali, perto ali, próximo ao Itaú. Marca lá teu horário. Tamo junto. Simbora. Cara, vamos ter, Carlão, um seminário dia 11 de maio com o Mestre Soneca. Mestre Soneca é faixa coral recebido da mão de Renzo Gracie. É um dos fundadores da Gracie Barra. É um dos fundadores mesmo. O cara tem uma energia muito boa. O cara é um dos treinadores de Roger Gracie. O cara faz parte literalmente da história no mundo. É impressionante assim, quando eu postei o primeiro card, a quantidade de grandes nomes que vieram. Roger Gracie lá e curtiu o material. Assim, o cara realmente faz parte da história. Vai ser um momento de refinamento técnico. Eu queria até fazer uma sugestão. Não estou dizendo que aconteça isso, mas se eventualmente acontece, repensem esse posicionamento. Quando vem um cara para dar um seminário, seja da Gracie Barra, seja da GFT, seja da Aliança, da Alavanca, esqueçam essa questão de bandeira e vão lá tomar o conhecimento, tomar na fonte o conhecimento. Eu sempre disse, quando eu vou para um tatame, pode ser onde for, se tiver um faixa branca eu vou assistir, porque talvez ele tenha uma posição que eu não conheça. Perfeito. Então, existe uma bandeira maior que é o jiu-jitsu. E vocês têm que se manter abertos ao aprendizado. A gente não pode perder a oportunidade de estar num tatame com um cara desse, de uma experiência tão vasta. Primeiro, agradecê-lo, porque eu sei que a agenda dele é muito corrida, e dele vir aqui para o Nordeste, e não percam a oportunidade, as vagas são limitadas. Vai ser na MB Brother, um dos complexos mais modernos hoje do Nordeste, disparadamente. Inclusive foi agora, né, João? A inauguração lá do Inauguração Brother, fantástico. Fantástica. Eu não estava aqui, João Pessoa, Tá na mas correria, né? parabéns, foi uma estrutura fantástica, o Eduardo e o Carlinhos. É isso. Isso. Parabéns Fantástica E aí, João, estrutura. a turma tem que ir. O mestre Ellison Neca. Não percam essa oportunidade. Vão por mim. Vamos embora. Luta pelo Bem, Olha aí, ó. um dos maiores projetos de integração social pensado e realizado pelo Dr. Carlão. A gente sempre está falando, foi bom que ele contou um pouco dessa história, mas vocês têm a oportunidade também de ir lá no Instagram e pouco a pouco os materiais de conhecer na história. Marca uma visita. Às vezes você tem um kimono que o cara não está usando para nada, o cara treinou quando era jovem, combina, deixa lá o kimono. Eu me lembro que a gente teve um encontro rápido, não de luta, no Cabo Branco, e tinha um policial rodoviário federal que era faixa marrom de karatê, tomou conhecimento do projeto e disse, bicho, eu queria dar aula para ajudar. Então, você que tem alguma expertise ou que pode ajudar de alguma forma, contacta lá no inbox do Laia da Luta, marca essa, ou vai visitar, né? Eu costumo dizer que façam primeiro um papel fiscalizador e vocês vão ver a grandiosidade do projeto e depois ajudem. Exato, É essa isso? pegada. Vamos Essa embora. pegada, João. E Pulso X. Pulso X é o que cuida das nossas redes sociais, nossa social media Aline Salles, faz um trabalho fantástico, deu uma mudança de chave na imagem. É importante que o pessoal do esporte, não só do esporte dos segmentos, entenderem que hoje em dia as pessoas, antes de consumir qualquer produto ou serviço, vão primeiro nas redes sociais e a gente acha que consegue organizar de uma forma que projete bem nossa imagem, mas não funciona assim. Então procure esse tipo de serviço que é importantíssimo. Muito competente. Muito competente, Jackson Diniz, que você já mandou a sua logo pra cá, Jackson? Mandei pra você, meu amor. Mandou, mas no próximo a gente coloca, me perdoe, me lembro só o nome, por favor, da empresa. Pra cima, Pra cima. agência. Pra cima a agência, Jackson que faz nossa parte de mídia, o cara deu um upgrade na qualidade da imagem, na posição de câmera de tudo. Vão lá, pra cima a agência, consulta lá, marca uma visita. O cara cuida hoje de vários projetos, setor privado, setor público. É um trabalho fantástico. Tô com ele lá, hein, João?
Tô com o Inclusive, Jackson. é o que cuida da imagem do Olha, Carlão. o cara é bom de verdade. Vamos embora. DRNet Fibra é a internet que possibilita a gente realizar esse podcast com tanta velocidade e tanta qualidade. Eu costumo dizer que quer voar nas redes sociais, vai de DRNet, vai no inbox, marca a tua visita, todo em fibra, vocês não vão se arrepender. Fora o atendimento muito atencioso de toda a equipe. Para sair do meu amigo Michel, uma energia poderosíssima, um cara do bem. Para mim, um dos açaís mais concentrados hoje da Paraíba. Fica na principal do Intermares. Atende delivery também. Vamos degustar aqui esse açaí que é fantástico. O Carlão já conhece já lá, né? João, cara, assim, é um açaí diferente. Eu Diferente, conheço todo né? tipo de açaí. Lembra do açaí das antigas lá que a gente fazia, João? Concentradão. Concentradaço. Então, assim, vale muito a pena. E ele faz na medida, assim, pouco açúcar, entendeu? É com adoçante, com só Ele com tem a mão pro demerara. negócio. Ele tem a mão. Você diz pra ele, inclusive, o tom que você quer, ó. Rapaz, eu quero com bem pouco açúcar. Faz na hora. É fantástico, João. Fiquei surpreso. O cara surpreendeu o Michel. E é uma energia muito boa, um ambiente muito familiar, né? É fantástico. Vale muito a pena. Vale muito a pena aí. É o melhor Tamo açaí da junto cidade. aí, tamo junto aí. Pra sair geral, vamos embora. Chia Oriental, a culinária japonesa e chinesa. Fica na principal do Geisel. Vamos degustar um pouco aqui o sushi lá, que é a primeira. Delivery fortíssimo, precisam conhecer, peçam, não vão se arrepender. Eu acho fantástico o espaço. João, é um dos melhores sushis aí da área lá. Da área. Dei garas de burger, hambúrguer artesanal. Rapaz, o doutor Queiroz nunca nos prestigiou. Ficou sabendo que ia ter um hambúrguer hoje, correu pra cá. Tô brincando, vamos degustar aqui o Por isso que eu hambúrguer. sou advogado, né? Rapaz, vinha contando, João. Vou dar ideia aqui igual da luta. Posso dar ideia da luta? Com uma Esse camisa, negócio um tem que hambúrguer falar. e Eu um quilo. a gente tem que ir falando, a gente tem que ir comendo, João. Tem que botar um Na negócio. próxima vamos fazer Vamos fazer essa Vamos ideia aí. fazer A próxima assim. vamos dar essa pegada. Vai comendo aqui, Vamos fazer é assim. doido. Delivery fortíssimo do Degaras de Burger, hambúrguer artesanal diferenciado. Porra, experimentos não vão se arrepender não, viu? Galera, mais um episódio finalizado. Uma honra especial tá com o Carlão aqui, Black Belt Casca Grossa, vereador, representante do esporte. Não tem como falar da história da luta do jiu-jitsu na Paraíba sem falar da história desse cara. Muito obrigado mais uma vez. Na próxima semana estamos colados aí. Quinta-feira, material fantástico. Sinistro. Você, valeu, Josão. Bora, tamo junto. Valeu da luta. Show! Bora, galera da luta! Estamos aqui com o nosso parceiro forte, o É da Luta, o Chia Oriental, a melhor culinária oriental da Zona Sul de João Pessoa. Aqui na principal do Geisel. Vim pessoalmente para mostrar a vocês. Bora conhecer? Chega! Aqui é diferenciado, culinária fantástica. Vocês precisam conhecer na principal do Gás, a melhor culinária oriental da Zona Sul de João Pessoa. Corre lá, vale a pena demais. Vem-te embora pro Chia Oriental. Fantástico, diferente o negócio. A casa é fantástica. Tem do mais simples ao mais sofisticado. O ambiente é altamente familiar. Inclusive encontrei várias pessoas comemorando seu aniversário dos seus filhos aqui na casa. Diferente demais. Olha só que beleza. É o sabor do Oriente na sua mesa. Corre pra cá. Vem, chega.